Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regado com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Gringo no YouTube, que curte a Rádio Gringo Oficial pelo Facebook. No ar, a edição de número 53 da nossa Resenha dos Amigos. Hoje, dia 27 de junho de 2024, 20 horas, 9 minutinhos. Começando mais uma Resenha dos Amigos e mais uma Resenha dos Amigos especialíssima. Vamos ter um convidado aqui que vai ser, com certeza, muito bacana essa resenha. Ele conhece muito, tem um conhecimento muito bacana de futebol, de esportes, enfim. Vou chamar esse timaço da Web Rádio Gringo que vai participar dessa resenha com a gente. E eu vou começar com ele aqui, ó. Celso Fittipaldi, o Purga. Grande Celso Fittipaldi, uma ótima noite para você, Celção. Edição de número 53, Celção. Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Gringo. Vamos bater uma resenha gostosa novamente, né? Como é de costume, toda quinta-feira. Às vezes com convidado, às vezes sem convidado. Quando tem convidado é sempre muito especial e hoje não é diferente. Temos um convidado especial e nós vamos ganhar e enriquecer o nosso conhecimento com essa pessoa que vai participar com a gente aí, Anderson.
Com toda certeza, Celso. E ele, né? Presença ilustre, excelência nos comentários, tanto é excelência que é o nosso presidente. Eu tô falando dele. Ó. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira. Ótima noite para você, Vagnão. Boa noite, Anderson Luiz Grigoleto. Um abraço para o Celso Fittipaldi. Deve chegar mais alguém aqui na resenha. Não vou falar nada a respeito. É isso aí, Celso. Grande abraço. Deve chegar o convidado, vai ser anunciado em breve. Esse convidado que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente lá na Chacrinha da SEC, num dos campeonatos da imprensa. Porque até então, só até então eu havia ouvido os comentários desse nosso convidado nas emissoras aí, principalmente lá na Rádio Brasil. Hoje ele está em outra emissora, que nós vamos anunciar também, ele também vai se identificar, mas será um prazer. Como o Celso disse, hoje um convidado especial, e os companheiros nossos que estão para chegar ainda, eu tenho certeza, que vão abrilhantar esta resenha dos amigos de número 53, Anderson. É isso mesmo, Vagnão. E vamos chamar esse nosso convidado, né? Esse nosso convidado, você teve o prazer de conhecê-lo lá na SEC, na Chacrinha da SEC. Eu, pessoalmente, tive o prazer de conhecê-lo lá na festa da Abrace, né? Que nós estávamos no final do ano passado, lá no Careca Sport Center, e foi uma pessoa agradabilíssima. Encostou do lado ali, começamos a conversar. Ele falou que conhecia a nossa resenha dos amigos. Poxa, então foi a oportunidade dali já fazer o pedido para ele, né? Já fazer o convite. E ele aceitou prontamente e nós fomos conversando e agora deu certo e hoje ele está aqui conosco. Vou chamá-lo aqui, olha, ele é jornalista, comentarista da Jovem Pan News Campinas, está no time lá do Alberto César, no time do João Carlos de Freitas. Eu tô falando dele aqui, ó. Daniel Lessa, o comentário que interessa. Lessa. Tá aí, Daniel Lessa, uma ótima noite para você, Lessa. Seja muito bem-vindo à nossa resenha dos amigos, à nossa web Rádio Gringo, Lessa. Bom, tudo bem? Sim, primeiro é o seguinte, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em participar com vocês, com você, com o Celso, com o Wagner. Vou revelar aqui que o Wagner vai cair de costas, já trabalhamos juntos sem ele saber, mas bem legal nessa semana, que é uma semana importante para Campinas, semana do derby, né? De estar participando aqui dessa resenha com vocês, vários amigos já relataram e gostaram muito de participar, e eu fiquei muito feliz aí com o seu convite. Não, a felicidade é toda nossa, o prazer é todo nosso. Aliás, lá da Pan News, hoje, do time da Pan News, nós conversamos aqui na resenha com o Alberto César, com o João Carlos de Freitas, com o Roberto Diogo, com o Valdenei Amorim. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém. Eu acho que são esses. Agora, você aqui conosco, falta o J. Jorge, o Maciarelli, enfim. Nós vamos Anderson, Diogo, tá na Diogo, Pan? Roberto Diogo. Tá lá na Pan. A galerinha que tá junto. Aliás, o Jota, eu te recomendo convidar o J. Jorge. Não. O J. Jorge é um cara de uma cultura espetacular, cara que tem um conhecimento musical, um conhecimento de esporte, de história, um conhecimento assim, absurdo, que vale a pena você convidá-lo aqui para a resenha. Com certeza, vamos fazer esse convite, sim. O Lessa, eu comentei com ele, não sei se você lembra, Lessa, quando nós nos conhecemos ali na festa da Abrace, né? Nós trocamos aquela ideia. O Lessa, quando eu ouvi pela primeira vez os comentários do Lessa, que eu me recorde, né? Você estava na Bandeirantes e eu escutando, eu sou um amante do rádio, eu vou escutando, né? Pulando de rádio em rádio, eu escutei um certo dia e falei, poxa, Luiz Ceará tá lá na Bandeirantes, né? Agora na Rádio Bandeirantes. Aí eu escutava e falava, pô, é o Luiz Ceará. Não, é o Luiz Ceará. Aí eu escutava, não, o Lessa, Daniel Lessa. Falei, poxa vida, mas a voz, agora eu não consigo ter mais essa percepção que eu tinha, né? Esse pensamento, o bugzinho aqui entre o Tico e o Teco, que eu escutava a sua voz, me remetia ao Luiz Ceará. Não sei porquê, mas alguém já te disse isso, Lessa, ou não?
Já. Aliás, você não é o primeiro que fala isso, e Aí. dentro da Jovem Pan News, o nosso técnico de som, o Rony, É. ele fala muito isso para mim. Falou, cara, você tem a voz, o timbre do Luiz Ceará. O que para mim é uma honra, porque o currículo do Luiz Ceará, a história do Luiz Ceará, é assim, na mídia, no meio de comunicação, é uma história extremamente rica, né? E que, por coincidência, assim, eu tive alguns trabalhos curtos e com algumas pessoas, e com o Ceará aconteceu na Rádio Bandeirantes, quando ainda era educadora, numa equipe que era comandada por Reinaldo Porto e Roberto Marcondes. E aí, já vou jogar uma das novidades dessas histórias todas que eu vou contar aqui hoje, porque, assim, eu, quando comecei no rádio, muita gente achava que Lessa era um sobrenome de pronúncia e ruim para o rádio. Hoje Lessa é um sobrenome muito comum até, por bem e por mal, infelizmente. E aí eu trabalhei na Rádio Educadora nesse período como Daniel Júnior, até porque foi um lance o seguinte, não colocaram o meu nome na minha estreia, eu era um repórter de galera, cobria torcidas. Olha aí. E aí o Mário Celso, foi um dia que eu fiz um jogo de manhã, Ponte Preta e São Carlense, no Moisés Lucarelli. Aliás, esse dia eu entrevistei o Careca e o Edmar no estádio da Ponte, de manhã. Almocei e à tarde já estava no Brinco de Ouro para fazer o jogo do Guarani com o União Agrícola Barbarense, no qual eu entrevistei o prefeito de Campos da época, que era o Chico Amaral. E nesse primeiro jogo, não colocaram meu sobrenome, o Mário Celso ficou perdido. Daniel o quê? Não me conhecia, né? Um desconhecido. Aí ele foi lá e colocou Daniel Júnior. E aí eu trabalhei a primeira vez lá na Educadora como Daniel Júnior. E aí depois, em 2016, eu tive aí o convite, enfim, com o do Batista, que foi enriquecedor demais, porque foi a primeira vez que eu trabalhei com televisão também. Eu não tinha trabalhado com TV já em nenhum momento. Tudo muito rápido, tudo aconteceu, foi muito rápido, mas eu agradeço muito ao Batista, a toda a Bandeirantes, por essa oportunidade que eles me deram em 2016, que até hoje muita gente lembra. Que bacana, que bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, para a galerinha que está junto conosco. Flávio Dabruzo, grande Flavião. Boa noite, Grigo. Parabéns pelo trabalho, abraços. Valeu demais, Flávio. O Geraldo está aqui conosco também. Geraldo Tadeu Pozo, grande Geraldo. Uma boa resenha a todos os participantes. Boa noite. Geraldo disse que vai dar WO amanhã, né? Convidei para ir lá no Concorde amanhã. Aliás, Concorde amanhã, banda Reinaldo César e banda. Se você tem vontade de curtir aí uma noite agradabilíssima, Clube Concorde amanhã a partir das 20 horas, ingressos para não sócios, R$20, R$10 de estacionamento, mais 20 de entradas, mas vale a pena. Reinaldo César e banda é algo sensacional. E o Geraldo disse que vai dar WO amanhã, nessa daí. Roberto César Santos, boa noite, Grigo e equipe. Léo Gamalho deve vir para a Ponte. Jogo difícil, vai ser 3-0, já está dizendo aí o Roberto César Santos. E o Elcio Correia, grande Elção, está dizendo aqui, boa noite, Grigoleta e toda a mesa. Parabéns pelo convite a esse grande monstro Lessa para participar da resenha. Um bom programa a todos, ótimo programa, grande Elção. Mário Júnior está aqui conosco também. Grande Marião, grande resenha, está dizendo Obrigado, ele. Elcio. Bom demais essa galera aí. Celso Fittipaldi, Wagner Ferreira, temos aqui conosco o Daniel Lessa. Fiquem à vontade para vocês colocarem aí as suas perguntas, as suas curiosidades, enfim. Daniel Lessa é o nosso convidado, nosso amigo hoje aqui na Web Rádio Grigo. Então vamos lá, vai por ordem de chamada. O Wagner quer fazer a primeira pergunta, eu estou à vontade. Se o Wagner quiser fazer a primeira pergunta, fique à vontade, Wagner. Manda, Celso Fittipaldi. Então vamos lá. Lessa, primeiro, muito obrigado por ter participado com a gente aí da resenha dos amigos, né? Você é uma pessoa sensacional, assim como são vários membros aqui da imprensa de Campinas. E eu relacionei alguns nomes aqui, isso é uma curiosidade. Eu relacionei João Carlos de Freitas, Alberto César Iralá, Valdenei Amorim, Sérgio José Salvucci, Pereira Neto e José Arnaldo Canezin. A minha pergunta falei de todos, são monstros, são consagrados na crônica esportiva de Campinas, e eu tenho certeza
né? Mas você que vai confirmar essa certeza para mim. O quanto essas pessoas foram importantes para o início da sua carreira no rádio, no jornalismo de Campinas. Acredito que eles tenham tido influência, né? Porque são grandes jornalistas, grandes profissionais do rádio e grandes pessoas. São pessoas, gente finíssimas. Gostaria que o amigo me dissesse um deles ou se isso realmente aconteceu. Boa pergunta, viu, Celso? Porque é o seguinte, todos eles eu admiro demais. Eu sempre fui muito fã deles. Eu sou um cara extremamente apaixonado por rádio. Eu comecei ouvindo rádio junto com meu avô, né? Meu avô gostava de ouvir muito a Bandeirantes com Pereira Neto e Pereira Esmeriz. E lá na casa da minha avó eu escutava os jogos e tal. Meu avô muito torcedor do Guarani, e meu pai torcedor da Ponte Preta. E meu pai escutava muito. E, por exemplo, o Salvucci, meu pai escutava na Rádio Jequitibá, junto com o Padilha, de manhã. Em 89, eu lembro muito disso, porque acompanhei muito lá meu pai, com o Dama da Ponte e tal. Então, todos esses nomes, eles são nomes, assim, que me inspiram muito. E eu tenho um privilégio, e eu me sinto realmente muito privilegiado, porque eu trabalhei com todos eles. Próximo, de maneira mais próxima ou não. Aí, dentro de tantas que eu falei que eu ia soltar hoje, foi quando, por exemplo, em 92, 93, quando eu procurei rádio pela primeira vez, fui bater nas portas aqui de Campinas, bati na porta de Cultura, que estava começando o processo CBN Cultura. E ali no mesmo prédio funcionava a Rádio Brasil, fui até o Valdenê me apresentou lá uma pessoa, essa pessoa conversou comigo, e meu sonho, acho que todos nós aqui, né, trabalhar em rádio, puxa vida, escutava e tal, e naquela época você tinha a questão do rádio escuta, né? Eu comecei com rádio. E aí eu desci de novo para o terceiro andar, aliás, um lugar que eu já trabalhei várias vezes, e aí o Clóvis Pereira me deu essa oportunidade como rádio escuta. O plantão era o Washington. Tá dando uma travadinha. Travou geral? Opa, tá aí, pode continuar. Com o Luiz Fernando, com o repórter também. Na cultura negra, os comentaristas Salvucci, Wagner e Luiz Fernando Esmeriz, os repórteres, Washington Melo, ele era Washington Melo na cultura e Washington Luiz na Brasil ao mesmo tempo. E eu, numa dessas do sobrenome, fui lá, tive a oportunidade, participei de algumas jornadas como rádio escuta, e foi esse microfone a primeira vez que eu falei na minha vida num programa que tinha lá ao meio-dia. O problema, de novo, eu não era o Daniel Lessa. Meu nome é Daniel Rodrigo Miranda Lessa, e o Washington achou que eu tinha que ser Daniel Miranda, porque ele achava que o Lessa era uma pronúncia muito ruim. Então, lá eu fui no meu primeiro trabalho Miranda. E aí, cara, nesse caminho todo, eu parei muitas vezes, nossa, interrompi demais o meu processo aí, talvez era para ter um caminho mais legal, mas enfim, ele me deu um privilégio absurdo, porque todos esses eu queria trabalhar com todos esses. E eu tive a oportunidade de trabalhar com todos eles. Tem uma equipe hoje que reúne 4 caras que são sensacionais, porque um é um grande amigo meu, Roberto Diogo, mas Valdenê, João Carlos de Freitas, Alberto César, e depois contar a história de cada um aqui comigo, são caras que eu sempre quis trabalhar. E aí eu tinha um sonho muito grande de trabalhar com o José Arnaldo. Com o José Arnaldo e com o Valdemir Gomes, que também é um cara que eu gosto muito. E nessa situação, em 2016, apareceu a chance de eu trabalhar com o José Arnaldo, cara, de eu comentar um programa ao lado do Zé. E o Zé, para mim, é um dos caras assim, mais espetaculares que eu conheci do rádio. É um cara que lamento muito que ele tenha ido, né? Acho que a gente aqui, no geral, deveria ter valorizado muito mais o José Arnaldo. O José Arnaldo é um cara espetacular. E, enfim,
difícil dizer, ó, esse aqui ou aquele. O que eu posso dizer, Celso, é o seguinte: a vida é feita de aprendizado. Sempre que vou para o estúdio, sempre que eu converso com alguém, eu sempre digo isso. A gente está trocando conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Trocando conhecimento. Tenho certeza que eu vou sair muito mais rico hoje de conhecimento eu sair daqui. Então é isso, cara. É assim, todos esses profissionais foram coisas assim maravilhosas que enriqueceram muito e que me fazem hoje, por exemplo, ter uma oportunidade muito bacana de estar na Jovem Pan. Muito bem, eu sabia que você ia dar uma resposta a que eu esperava. O amigo, saiba que eu também sou apaixonado pelo rádio, e eu já até comentei já aqui, ou com o Anderson, né, que muito da minha paixão pelo rádio ela está ligada ao esporte, à crônica esportiva do futebol de Campinas. Eu gosto muito de falar, o Wagner, o Trem da Alegria, aquelas histórias lá, eu gosto muito de falar disso aí, porque isso é que originou a minha paixão pelo rádio. Naquela época não tinha internet, a gente ficava imaginando, nossa, como será que é o Alberto César? Como será que é fulano? Como que é? E hoje facilita mais, né? Então, e essas pessoas, esqueci de outras, né? São monstros consagrados da imprensa do futebol de Campinas. Entre elas, tem uma aí que está com a gente aí, que é Wagner Ferreira, né? O Clóvis Pereira, quando eu fui lá, o Wagner, só para não perder aqui o fio da meada, quando eu tive essa primeira oportunidade, eu sou de 76, então eu estava ali entre 15 e 16 anos, e aí o Clóvis virou para mim e falou assim: ô moleque, você já bebeu cachaça? Eu falei, cachaça não, né? Aí ele falou assim: isso aqui é que nem cachaça, o dia que você bebe uma vez, você vai beber sempre. E é verdade, a gente bebe da água do rádio, a gente não sai mais. O Daniel mencionou aí o Clóvis Pereira. O Clóvis Pereira foi um dos primeiros multimídias que eu conheci. O cara era comentarista, era narrador, era discotecário, músico, tocava 1001 instrumentos. Infelizmente, faleceu muito cedo. E, inclusive, eu sou padrinho de casamento dele, da Fátima. Mas, falando então do Daniel Lessa, Daniel, se você sabe que todo mundo começa no rádio, um sonho, né? Como você disse aí, um sonho de ser radialista, de participar de qualquer programa, no caso nosso aqui, no caso do esporte. Eu quero saber, então, a sua origem, se você fez algum curso de Senac e tal, ou é esse craque que você é como se fosse um autodidata? Pô, Wagner, excelente pergunta. Primeiro, só para falar do Clóvis, o seguinte: Clóvis é um cara que me deu essa primeira oportunidade, que eu tive muita chance de conviver, aprendi muito com o Clóvis. E esse meu caminho aqui, hoje eu sou comentarista e sou comentarista desde 2010, né? Infelizmente, assim, eu sou um cara que, acho que a palavra infelizmente não é mais correta, mas eu tive que trabalhar muito cedo, fui arrimo de família muito cedo, então, assim, eu iniciei a faculdade de jornalismo, fiz metade da faculdade, não concluí essa faculdade, infelizmente, mas consegui o MTB de jornalismo comprovando o meu trabalho no jornalismo. E fiz muita questão de comprovar, porque quando eu cheguei lá, eles não pediram os comprovantes, mas eu levei todos os documentos comprovando que eu fiz, que eu de fato exerci o jornalismo. E eu acho que é muito importante isso. Jornalismo não é uma coisa para qualquer um. Eu tomo muito cuidado com isso. Eu gosto muito de falar a palavra jornalista porque a vida me fez jornalista. E dentro desse jornalismo, aí tinha os cursos do Senac, que eu acabei não fazendo. Aí eu estudei em escolas que tinham cursos, e aí eu acabei pela escola fazendo. Então, Barreto, por exemplo, tinha. Mas eu não cheguei assim, a ter uma formação acadêmica, né? A formação minha, ela é vivência, ou seja, correto, eu sou um radialista, com muito orgulho. Mas me sinto um jornalista também com muito orgulho, porque já escrevi, já falei, né? Já apresentei. E aí, dentro disso que você falou do Clóvis, é bem legal porque é o seguinte, eu já fui âncora, plantão âncora, já fui repórter, hoje eu sou... E o rádio, fui escuta, e o rádio é uma coisa que eu não fiz de uma maneira assim
eu posso dizer, completa, foi narrar um jogo. Eu narrei, na verdade, o Alberto César brinca muito comigo. Eu narrei 3 minutos de um jogo na web rádio do Alberto César. Mas esses 3 minutos foram suficientes para o primeiro gol do Sheik com a camisa da Ponte. Então, foi até engraçado isso. Então, no rádio eu já fiz de tudo, sabe? É por isso que quando eu vou para o estádio, eu sempre cumprimento todo mundo e cumprimento todos que trabalham comigo. E quando eu vou embora do estádio, a pergunta que eu faço para todo técnico que trabalha comigo é assim: você precisa de alguma coisa? Você precisa que eu te ajude? Você quer que eu ajude a te carregar? Porque eu já carreguei, sabe, equipamento. E não tenho vergonha de chegar lá, porque eu sou hoje, como comentarista, ou se eu fosse repórter, isso faz parte, nós estamos todos dentro de uma equipe. E é muito importante no rádio você ter o conhecimento do todo do rádio, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, respondendo a sua pergunta, não há nenhuma formação acadêmica, mas há muita vivência aí, eu acho que eu tive muita sorte nessa convivência que eu tive com muitas pessoas. Tá aí, ó. E eu mesmo, eu fiz a faculdade minha de design gráfico e fiz agora, por questão de estar junto, fiz uma pós-graduação que não tem nada a ver em jornalismo esportivo. Mas por quê? Exatamente talvez eu nem use, talvez o peso seja talvez pequeno, mas é uma coisa que me satisfaz o ego de eu ter feito essa pós em jornalismo esportivo também, uma coisa que é um assunto que a gente adora, e para fazer esse nosso entretenimento, né? Pessoal lá no campo, né? Celso, Vagnão. O Wagner eu nem posso colocar nesse meio, porque ele para nós, eu falo para ele, a presença dele na nossa rádio, às vezes eu pergunto, já perguntei para ele, né, Wagner? Às vezes eu olho e falo, mas o que o Wagner está fazendo conosco aqui, né? É mais um ícone aí da crônica aqui de Campinas. Mas aí a turma, nas jornadas, a gente passa ali, bom trabalho. E pra gente não é, né, Celso? Pra gente é um puro entretenimento da gente estar fazendo esse tipo de coisa que é uma realização de um sonho. Mas quanto é a audiência de vocês? Pra gente pode ser 1.000, 2.000, 100, mas o fato da gente estar ali e ter pessoas, amigas que falam, foi legal, hein? Cada vez está ficando melhor. Poxa, isso daí é um sonho nosso que a gente está realizando. Aliás, olha aqui, ó. O José Adriano Calamari está aqui conosco, grande José Adriano, mandando uma boa noite para a gente. E olha quem mandou uma boa noite também aqui, ó. O grande Alberto César, está aqui, que legal. Está aqui, ó, prestigiando a nossa Web Rádio Grigo e também, né, ao Daniel Lessa. Boa noite, pessoal, bom programa, que legal ter você aqui olhando, participando dessa vez, né, assistindo o nosso programa, ele que já foi um dos convidados sensacionais aqui. O te motivando, que é o Glaucão, tá dizendo uma boa noite aqui também. O Glauco tá preocupado, falando que o Corinthians quer mandar o técnico embora, que vai vir atrás do Nelsinho. Geraldo tá falando aqui que certíssimo, Lessa, né, com a explanação que você fez. Osmar Dangá tá aqui conosco também. Grande Osmar, boa noite, amigos, que legal vocês junto conosco aqui na nossa Web Rádio Grigo, a Rádio dos Amigos. Olha, mais uma pessoa, eu ia passar, mas olha aqui, ó. Claudinei Corsi, junto conosco aqui também, mandando uma boa noite, povo. Grande, Ney. Ney é sensacional. O Geraldo está falando aqui que o Lessa, a convivência com os experientes é fundamental. Isso é fato, né? Como você já disse aí, é sensacional. E você tem um conhecimento, Lessa, que eu acompanho todos os dias. Eu sou um cara que às 11 estou na CBN, meio-dia na PAN e à 1 na Central. Eu vou pulando. E a gente vê o conhecimento que o Lessa tem. Não sei se o Lessa caiu ali, né? Deve ter dado um probleminha no sinal dele. Tá voltando, isso, voltou. Mas eu acompanho o programa o Bate Pronto todos os dias, viu, Lessa? E a gente vê, bom, ali só tem fera, né? Ali só tem fera. Mas falando de você, o seu conhecimento nos assuntos, você fala com fundamento. Você deve estudar muito, né, Lessa? Acompanhar todo que é tipo de reportagem, os jogos. Você conhece muito do que aquilo que você está falando. Eu acho muito importante. Antes, deixa eu só mandar um abraço para o Claudinei Corsi, que está acompanhando. Porque o Ney é um mestre meu. Assim, a primeira oportunidade mesmo como comentarista, eu tive lá em Sumaré, depois eu tive em Paulínia com os Corsatos,
que eu me lembro até hoje, a recepção que eu tive em Paulínia foi espetacular. Esses caras estão contratando um cara errado, estão achando que eu não sou quem eles pensam que eu sou. Foi espetacular trabalhar lá, e daí houve uma indicação do Edmilson Almeida para a Rádio Brasil, para o Claudinei Corsi. E o Ney é um dos caras um dos melhores formadores de profissionais aqui em Campinas. Muitos repórteres, Maurício Burra, Breno Beretta, Rafael Pio, todos foram formados pelo Claudinei, e talvez até tenha esquecido alguém. Então, um grande abraço no coração do Ney. Estudar é fundamental, o Anderson. Assim, tem muita gente, você tem que ter um equilíbrio naquilo que você está dizendo. Então, eu acompanho muito a parte de estatística, mas eu não coloco o meu comentário apenas com a estatística como base. Eu gosto muito do plano tático, mas ele também não é somente... O futebol não é somente tática. O futebol tem muitas outras coisas. Então, eu procuro me preparar muito. Para dizer, por exemplo, para você, uma partida de futebol que eu vou comentar, além de já acompanhar diretamente para sempre estar bem informado, eu estudo mesmo. Eu levanto muito, assim... Eu demoro, por exemplo... umas 4 horas eu estou num quarto aqui, que é um quarto que eu faço escritório. Eu fico umas 4, 5 horas, às vezes, estudando uma partida de futebol que eu vou fazer. Você entendeu? E absorvendo muitas informações. Porque o futebol, por mais que ele seja, e ele é um esporte de conjunto, né? Você tem também a individualidade, então tudo que decide naquele momento, e quem joga uma bola sabe disso, ele resolve virar uma bola para um lado, aquilo tudo bem, aquilo não é uma coisa, é uma coisa do jogador. Mas muitas vezes ele faz isso também pela segurança que ele tem do treinamento que ele teve, a movimentação. Hoje o futebol é muita movimentação. Hoje você conversa com os jogadores, não é uma coisa simplesmente o cara está fazendo ali o que ele pensa que faz, não é igual antigamente, a gente monta a defesa lá, que lá na frente o ataque garante. Isso não existe mais. E o Brasil está sofrendo muito por conta disso. Então, para nós, jornalistas, é fundamental a gente estudar. Às vezes você está lá comentando o jogo e aí você acerta uma alteração de um treinador. E não é tão difícil acertar a troca de jogadores por parte de treinadores hoje, porque eles são muito óbvios em alguns momentos. Mas é porque você está acompanhando. Você viu 17 jogos daquele cara. Você já viu ele em várias situações de jogo. Você já tem um pouco do conhecimento de como ele costuma agir, né? E é claro que hoje a gente não tem mais a oportunidade de acompanhar treinos, mas eu já acompanhei muito treino, né? Com o antigo Vadão, por exemplo, a gente tinha um acordo que se ele assumisse um clube, eu ia acompanhar uma semana de pré-temporada, porque eu acho que é fundamental. Acho que é fundamental você conversar com os profissionais, entender o que eles estão pensando, o que eles pensam. Então, eu acho que assim, estudar é importante. E outra, eu sou responsável pela opinião, né? Eu não somente transmitindo, eu tenho a informação e a opinião, o comentarista tem que entender que o cara que está no rádio, muitas vezes ele não está assistindo o jogo, e mesmo que ele está assistindo o jogo na TV, ele está vendo aonde está a bola. Ele não está vendo o campo inteiro. Né? A não ser que ele esteja no estádio. Então, eu acho que é importante a gente também ser didático. Porque você ser didático com o torcedor é você educar ele como torcedor. Muito dessa impaciência do torcedor hoje, dessa intolerância do torcedor hoje, é porque ele não conhece futebol. Ele é apaixonado pelo clube dele, mas ele não é apaixonado por futebol. Agora, eu tenho certeza que você, o Celso, o Wagner, todos nós frequentamos estádio de futebol, independente de qual era o clube, se era um clube nosso de coração ou não, simplesmente porque gostamos de futebol e queremos aplaudir o craque, a boa jogada, o gol bonito. Isso é importante do futebol. Então, eu acho que estudar e dividir, compartilhar tudo é muito importante, é algo que a gente tem que fazer para o torcedor e para a sociedade. Bom demais. Olha aqui, ó, o Celso e Wagner, só um minutinho. O Roberto César Santos fez uma pergunta que eu vou deixar para daqui a pouco, viu, Roberto? Que essa pergunta é muito simples de responder, viu, Lessa? Daqui a pouco eu passo essa pergunta que o Roberto Santos passou para você aí, né? Olha aqui, ó. Roberto Diogo acompanhando. Abraço a todos do Roberto Diogo. Grande Diogo.
Sensacional, sensacional mesmo. O Beto Teixeira está aqui conosco também, deixando um boa noite. Grande Beto, e tá falando aqui, ó. Equipe da Grigo, gosto muito dos comentários do Daniel Lessa. O Beto que acompanha também aí, então, o Daniel Lessa na PAN, né? E deve acompanhar desde as outras também. Cristiano Salvione, boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo, Lessa. Tá dizendo o Salvione grande, Salvione. O Norberto, olha o Norberto aqui, o Norberto Júnior. Boa noite, parabéns ao programa. Sempre bom adquirir conhecimento com vocês. Grande abraço, grande Norberto. Cristiano Camargo também, boa noite, ótimo programa. E aí, Cris, tudo bem com você? E o grande Paulo Marques, olha ele aí. Boa noite, amigos da Rádio Grigo, um super abraço ao Lessa. Saudades da resenha pós-CAC. CAC é cronistas e amigos de Campinas, né? Daquele time, eu cheguei a jogar um joguinho. De Campinas. Isso, você jogava lá também, ô Lessa? Acho que não chegamos a estar no mesmo jogo, então. Tentava. Eu também, faz tempo. Agora nem tentar consigo mais. Eu sou o único, cara. Eu sou o único. Desculpa. Pode repetir, Lessa, por gentileza. Manda lá então, Celção. Manda lá. Eu achei engraçado agora e vou contar por essa. Eu sou o único cara que ficou campeão do campeonato da SEC que deu 2 chutes na bola, né? Você acredita um negócio desse ou não? E levei a medalha. Mas, Lessa, eu tenho uma pergunta para fazer, já que o amigo técnico mencionou seleção brasileira. Eu tenho uma visão em se tratando de seleção brasileira antes do 7-1 e depois do 7-1. Aquele 7-1 que deixou muita gente decepcionada, entre elas eu fiquei muito decepcionado com a seleção brasileira, ao ponto hoje de não ter muito interesse nem acompanhar Copa América, coisa e tal. Eu queria saber qual que é a visão do amigo, né, sobre seleção brasileira, né, antes desse fatídico 7-1 e depois desse 7-1. Eu tenho a impressão que muitos amigos que eu conheço, que converso, muitos falam, gente, depois do 7-1, a seleção brasileira, para mim, perdeu o encanto, não acredito mais, não tenho mais vontade. O que o amigo enxerga? O que o amigo vê? Né? O amigo que está sempre comentando, acredito até que já comentou jogos da seleção brasileira. O amigo tem essa visão também que houve bastante desinteresse do torcedor brasileiro depois do 7-1? Olha, bom, primeiro assim, a seleção brasileira minha, que a minha imagem de futebol, a minha inspiração de futebol é a seleção brasileira de 1982. É o meu primeiro grande contato, assim, meu primeiro contato com o futebol é a seleção de 82. Então, uma baita de uma inspiração, né? Não tenha dúvida nenhuma. O 7-1, ele mostrou, eu acho que ele deixou claro o seguinte, que o futebol ele mudou. Eu não vou entrar no mérito se mudou para melhor, para pior, não acho que é essa situação. Eu acho que o futebol ele muda de gerações em gerações. E o futebol ele mudou muito. Nós estávamos acostumados, e sempre fomos acostumados a grandes craques, e sempre fomos do drible, o nosso time individualmente decide, nós sempre temos um craque ali e tal, e já perdemos, bem do 7-1, perdemos jogos em Copas do Mundo, perdemos situações em Copas do Mundo para times inferiores ao nosso, porque nós nos escoramos durante muito tempo nessa individualidade do nosso craque, e craque a gente faz. Os nossos jogadores que estão hoje na seleção brasileira não são ruins. Aliás, é uma seleção que nós temos que entender o seguinte, ela é muito importante apoiar, porque é uma geração nova. A maior parte, 90%, 80% dessa seleção brasileira que está na Copa América é uma seleção com idade olímpica, 23 anos. É uma seleção para 2, 3 Copas do Mundo. Hoje, e eu comentava isso na Jovem Pan, eu disse o seguinte, primeiro, o quanto a Argentina é apaixonada, e não é só porque foi campeão mundial, quanto eles são apaixonados pela seleção,
Enquanto nós estamos nessa os jogadores não têm identidade com a seleção, eles estão longe, os da Argentina também não jogam na Argentina. Né? Acontece que lá existe um respeito pela camisa da seleção, e nós estamos respeitando a camisa da seleção brasileira. Porque nós somos campeões em 66, a Copa do Mundo, o Brasil foi muito mal. Nós somos campeões em 58, a nossa Copa de 54, isso foi ruim. Nós somos campeões em 94, sendo que em 90, que a base de 94 é 90, a base de 70 é 66, a base de 58 já é uma transição ali de 50 para 54. A gente é campeão do mundo em 94 com a base da seleção de 90, que foi o maior vexame, talvez, da seleção brasileira numa Copa do Mundo depois do 7-1, que foi a eliminação nas oitavas de final. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, entender que o futebol hoje você constrói. A gente ficou muito tempo, aquela história da família escolar é uma coisa que eu discordo. Eu acho que você prepara uma seleção com 50, 60 jogadores. Por quê? Porque na hora da Copa do Mundo você vai convocar desses 50, 60 quem estão no melhor momento. Mas tem uma seleção que já sabe de conhecimento do que é o trabalho daquela comissão técnica. Técnico de futebol hoje, ele tem um peso muito maior nos times do que tinham antigamente. Hoje, o futebol está muito nivelado, está muito igual. Então, o treinador ele não trabalha só tática. O treinador ele tem que ter um conhecimento hoje da parte física, da parte da saúde do jogador, ele tem que ser psicólogo ali, porque a maioria desses jogadores jogam desde garoto, com a pressão de uma família inteira. Esses caras têm muito dinheiro, se você não tiver com a cabeça em dia, você se perde nesse meio do caminho. Tem que ter um conhecimento tático. O jogador hoje, quando ele percebe que o treinador não tem comando e não tem conhecimento, ele toma muito mais conta do ambiente. Então, assim, um treinador tem que ser muito mais completo. Por isso que as comissões técnicas hoje, tem comissões técnicas de 23, 24, 30 pessoas, quase o tamanho do elenco inteiro. Por quê? Porque é um trabalho muito grande. E nós, brasileiros, nossos treinadores, se acomodaram. Durante muito tempo, a gente via na Série A somente alguns treinadores com salários absurdos. E que, com todo o respeito que eu tenho para eles, são todos profissionais, são todos, claro, têm seus méritos com conquistas, mas não deixaram legado. E nós estamos agora sofrendo muito com esse legado. Por que o hoje recebe treinador de fora? Porque o treinador daqui deu espaço e nunca pensou em trabalhar fora, que estava ganhando dinheiro aqui. Você entendeu? Então, hoje, você percebe que, pelo futebol brasileiro, e a gente está passando por esse processo de mudança, fica mais claro e mais nítido que o futebol hoje é totalmente diferente do que era. Então, falando de seleção brasileira, nós temos que torcer muito para essa seleção, porque essa seleção tem qualidade, tem talento, e ela precisa só de trabalho. O Cristiano Salvione justamente estava fazendo essa pergunta, né, sobre a seleção. O Kiko Dentista, grande Francisco Marques, o diretor do Sub-20 da Ponte Preta, está falando aqui, boa noite, bom programa a todos. Ele está dizendo aqui, né, o nick dele é o consultório odontológico, mas é o grande Quiquinho. Muito bom ouvir o Lessa, está dizendo aqui o Kiko Dentista, o diretor do Sub-20 da Ponte Preta. Zé Carlos Almeida, boa noite, amigos da Rádio Grigo, curtindo aqui também o nosso programa. Grande Zé Carlos, um abração para todos vocês que estão curtindo aqui o programa. Tem duas perguntas aqui do Salvione e do Roberto César Santos, mas eu vou deixar mais para o finalzinho, que são fáceis de responder, viu, Lessa? É muito fácil, é muito simples de responder a pergunta aí, Ô, Wagner, fica à vontade aí, Wagnão. Uma dessas perguntas aí deve ser quem vai ganhar o derby, né, do próximo domingo, sem dúvida alguma. Essa. É facinho de responder. Fácil. Mas é o seguinte... Uma informaçãozinha aqui rapidinho. O Fluminense acaba de tomar um gol do Vitória da Bahia aos 44 do segundo tempo. Que fase do Fluminense, hein? Hein? Olha aí. E hoje teve invasão Hoje teve invasão do Corinthians, né, pela torcida. Alguém tem notícia aí do desmembramento disso ou não? O que é uma invasão do CT, no CT do Corinthians. Eu vi há pouco aqui, diz que o presidente aceitou recebê-los e acabou recebendo, conversando, cobraram sobre contratações,
mas não teve nada, graças a Deus, nada de violência ou coisa do gênero. Diz que foi mais... Muito bem. O Daniel tem um perfil que me agrada muito, né? O sucesso não subiu a cabeça. Ele é solícito com os companheiros de trabalho. Mencionou os operadores. Quando ele termina uma transmissão, muita gente larga o microfone, larga o fone em cima da mesa, vira as costas e ó, para casa. E o operador lá que se vire para recolher material, enrolar fio, aquele negócio todo. E sorte que ele não viveu a época que eu vivi, que eu tinha que ajudar o operador a enrolar 200 metros de fio, porque, veja bem, Campo do Noroeste, em Bauru, a cabine de um lado, o vestiário lá do outro lado. Então, não podia atravessar com o fio no meio do campo. Então, tinha que dar a volta, são 2 rolos de 100 metros cada um, 200 metros. Isso para falar numa situação normal, sem chuva, porque quando chovia, você vinha com barro, vinha com grama, tudo enrolando no braço, 100 metros, 200 metros de cabo. E eu era sempre solícito, sempre ajudei, pode consultar aí o Rony Silva, o Vanderlei Araújo, que estão aí na Bandeirantes, o Joãozinho Pelúcio, já falecido, o Cimar Sartori, o Choquito, né, Luiz Alexandre Rodrigues. Então, sempre dei uma mão para esses caras aí, mesmo porque sempre gostei de rádio como instrumento de transmissão, não só como veículo de comunicação. Então, eu acho que o Daniel tem razão, pergunta se está precisando de alguma coisa e tal, e deixa o operador bem satisfeito com o profissional que tem trabalhando ao seu lado. Agora, uma pergunta, Alessa. Futebol pela televisão. Assim, você narrando para o rádio, acompanhando pela televisão, chamado off-tube. Em algumas circunstâncias, né, principalmente agora, né, não tem mais viagem, né, as equipes não viajam, não acompanham mais os clubes para jogos fora de Campinas. Aqui ainda é mais fácil, a gente vai ao estádio. Mas o que você acha? Uma transmissão para o rádio, acompanhando pela televisão. Bom, eu, particularmente, para mim, assim, comentário tem que estar no estádio. Transmissão tem que ser no estádio. Infelizmente, a gente tem que fazer o off-tube por uma questão econômica. E aí, ao mesmo tempo que veio a questão econômica, veio também a facilidade, né? Então, todos os jogos hoje, eu sou da época que você, às 4 horas da tarde, a rodada inteira. Você tinha um jogo no sábado, às vezes, no domingo, a rodada inteira às 4 horas da tarde. E não tinha TV para transmitir todos os jogos. Então, você tinha rádio. Quando eu era rádio escuta, por exemplo, quantas vezes eu ligava para Ribeirão Preto, para São José do Rio Preto, para outras capitais, para capitais e tal, para quê? Para trocar resultados. Porque eram os jogos ao mesmo tempo. Então, assim, e eu gosto de trabalhar no estádio. O comentarista é péssimo. Ele fica olhando a bola. Ele fica olhando o posicionamento, a movimentação do cara, às vezes, muitas vezes sem a bola. Né? Ele tem que olhar o ambiente como um todo. Então, você transmitir o tubo, ele é muito ruim. Ele não enriquece nada. Né? Então, você tem que estar muito bem preparado. Você tem que estar melhor estudado ainda. E até é engraçado, assim, porque eu vou... Não é que eu vou equipado, mas eu vou com as minhas anotações, vou acompanhando também por outros... aproveitando a internet hoje e tal, exatamente para colher mais informações, para ter mais base naquilo que eu estou falando. Eu acho assim, a transmissão, o tubo, muito ruim. E está acontecendo não só no rádio, a TV está transmitindo hoje. Você vê que os narradores, muitas vezes, eles vão para estúdios. Os comentaristas, eles vão para estúdio. E aí ele comenta o quê? Ele comenta ali se o cara errou o passe, mas ele não comenta por que aquele cara está naquela posição. Por que ele recebeu a bola naquela posição? Por que o time tomou o gol de contra-ataque? Como que estava posicionado? Então, assim, é algo que a gente tem que trabalhar, tem que conviver, mas eu não acho que é o ideal. Em relação ao que você estava falando de cabos e tal, eu já ajudei muito na questão de cabo. E tem uma coisa também, viu, Wagner? O técnico de som, ele não fala no microfone, mas ele conhece de futebol também. E ele te ajuda pra caramba. Porque às vezes ele vê alguma coisa que está acontecendo lá no estádio e tal, e é ele que te fala. Você tem que ser parceiro do cara. E a gente fala no microfone, sai no ar, porque esse cara está trabalhando lá. Né? Então, você falou do Sartori. Tem um episódio, trabalhando em Sumaré, a gente começou uma equipe lá com Matias Júnior, Mário Filho, e
Clóvis Pereira passou lá e eu comecei como repórter, depois virei âncora e tal. Até brincava muito, a gente criou um quadro para homenagear o Clóvis lá. Então a gente repetia o gol, a gente sabia qual dos gols da partida era o gol mais bonito, para repetir a narração do Clóvis, e eu dizia que ele era o Louis Armstrong do futebol, que ele era o gol mais cantado do rádio brasileiro, porque o Clóvis era um cantor espetacular, né? E numa dessas situações, a gente fazia a Ponte Preta Sumaré, e a Ponte Preta Sumaré foi jogar contra Pirassununguense. E nós recebemos aqui de Pirassununga, aqui em Sumaré, foi muito legal, e a gente ia fazer o jogo lá, eu era âncora, mas eu ia para o estádio muitas vezes. E eu ia transmitir esse jogo, o Clóvis ia narrar, a equipe já estava, parte da equipe tinha ido, quer dizer, o Matias Júnior, que era o repórter, e o Ocimar Sartori, que era o nosso técnico de som, viajaram antes para a delegação, e eu, o comentarista e o narrador, que era o Clóvis, e fomos depois no domingo. E estava chovendo muito. E quando eu peguei em Paulínia para Anhanguera a pista, o carro patinou e eu acabei batendo o carro ali. Ninguém se machucou, mas, enfim, infelizou a viagem. E aí, rapaz, nós tínhamos que transmitir o jogo. Como é que nós fizemos? O Matias Júnior narrou o jogo e o Ocimar Sartori comentou o jogo. Então, por isso, eu valorizo demais o trabalho, sabe? Pô, se o Ocimar não está lá, não tinha comentarista. E vou dizer, o Wagner conviveu muito com o Ocimar. O Ocimar é um cara, um doce de pessoa, às vezes, mas difícil. Tanto que o apelido dele era Mensagem da Paz. Cara, mas o jeito dele, mas ele conhecia de bola. E comentou, e fizemos uma belíssima transmissão. O Carlos Corsato, inclusive, acabou indo para o estúdio para ancorar essa jornada e tal. Então, assim, a gente tem que valorizar todos os profissionais. A gente falou da invasão do CT aí, fiz muita cobertura de torcida, cara. Eu viajei com torcidas aqui de Campinas, eu fiz cobertura, não é uma coisa fácil. Eu fiz derbys, eu fiz o derby, aquele derby que foi 0-0 no Moisés Lucarelli e que foi o recorde de faltas do Campeonato Brasileiro. Eu trabalhei naquele derby sem entrar no estádio, porque simplesmente eu fiz várias reportagens pré-jogo e durante o jogo ao redor do estádio. Então ali, por exemplo, eu fui fazer reportagens de pessoas que compraram apartamentos ao redor do Moisés Lucarelli para assistir só o jogo da Ponte. Fizeram questão de ter ali. Tem pessoas que assistem em cima de um banquinho e segurando na rede ali para poder assistir o jogo. Eu fiz, nesse jogo, eu fiz a reportagem com os caras que vigiavam os carros lá fora. Muitos desses caras trabalham em presídios, sabe? Então, assim, até reclamar coisas, pediram melhores condições. O trabalho que você faz, cobertura de torcida, gigantesco e extremamente rico. Só para concluir, foi repórter ou de comentarista? Quem foi repórter, e eu tive pouco atrás do gol, mas tive. Quem vê o jogo que você vê do gramado é outro jogo perto do que Ele tem razão, viu, Anderson? Tem razão, porque lá no nível do campo é outra conversa. Principalmente quando o narrador quer te sacanear, ele pergunta para você o que aconteceu do outro lado, no gol do outro lado, onde ele não está. Aí quem que vai entrar em casa, ele não está sabendo, né? Realmente, o ideal é trabalhar com 2 repórteres, como sempre, quase sempre trabalhei com 2. Um faz uma meta, outro faz outra meta. Aí a cobertura é total. Bom, vou aproveitar, o Lessa deu uma... Nesse caso aí, você fala assim pro narrador: ô, meu amigo, me ajuda eu te ajudar, né, velho? O próprio Kaique, né, na última transmissão aí, ele fica atrás do gol, e a gente tá vendo o cara que vai entrar pelo número, ele tá de costa para nós. Aí a gente pode auxiliá-lo, né, ver a numeração de quem vai entrar, e depois outra hoje tá mais fácil também, com aquela tabuleta enorme lá, iluminada, né, facilita muito. O problema é só, no caso, né, na ponte, enxergar do outro lado do gramado, que tá aqui de volta. Grande, Lessa. Deixa eu só mandar um aqui, ó. Gustavo Carvalho tá mandando um boa noite. Boa noite a todos, boa resenha. Boa noite, o Gustavo deseja pra gente. Eu desejo pra você, Gustavo, um bom dia, né?
Ele tá lá em Nagoya, no Japão, agora deve ser 9 horas da manhã lá. Então, um bom dia para você, viu, Gustavo? O Galeski está dizendo que discorda de tudo. Deixa eu ver aqui que ele continua. Se não mudar toda a estrutura do futebol, não adianta nada, está dizendo o Galeski. O Santista Galeski, grande Galeski, que legal você está conosco aí, hein? Salvione está dizendo que, na opinião dele, essa Copa América só vai servir para confirmar o que desconfiamos. Seleção não vai achar nada e vai tirar o Vini Júnior dos 3 melhores do mundo, infelizmente. E ele continua aqui, ó, Lessa, para você dar umas dicas pro alemão Zanqueta, que é o Carlos Zanqueta, aqui, o nosso repórter aqui da nossa Web Rádio Grigo, para ele não parar mais na súmula do árbitro, porque ele foi expulso pelo árbitro da partida do Guarani e Paysandu, lá no Brinco, né? E depois foi parar lá na súmula. O árbitro, ele falando no telefone com um amigo, nem na hora do intervalo, ele tá falando no celular. Ele acabou falando, essa arbitragem está tendenciosa hoje, e o árbitro estava passando atrás dele, mandou ele sair dali e colocou na súmula ainda, coisa maluca, né? O Matozinho está aqui conosco também, grande, Carlos Eduardo. O Matias Júnior. Oi, pode falar. Matias Júnior, amigo meu, Sumaré, Ponte Preta e Montenegro de Avaré. O Matias Júnior foi expulso de campo. Durante o jogo, o árbitro foi um escanteio para a Ponte Sumaré, ele fez um sinal para a torcida da Ponte, o árbitro parou o jogo, os jogadores reclamaram e o Matias Júnior foi expulso de campo. Foi a primeira vez que eu vi isso. Aliás, lá, quando eu fui repórter, eu entrei no segundo tempo. Eu substituí o repórter no intervalo. Isso também é uma coisa muito engraçada. É umas coisas doidas, né? O Genivaldo, olha aqui, ó, o Genivaldo Caetano dos Santos está aqui conosco também. Parabéns pela resenha. O Carlos Eduardo Lemos Latozinho está falando que é o derby da Pá. Bom, nós temos um combinado, Lessa, às 21 horas, né? Você tem um compromisso aí, né? Eu só vou perguntar para você... Mas a gente tem uns 10 minutinhos ainda. Opa, maravilha. Vamos então, vamos usar esses 10 minutinhos. Bom, eu vou perguntar aqui, ó, vou antecipar aqui, fazer a pergunta que o Roberto César Santos fez e o Cristiano Salvione também fez. Quem vence o derby, ô Lessa? Pergunta simples, como eu disse, é fácil responder, não é? É uma partida muito fácil, previsível, todos os derbys são previsíveis, né, Lessa? Bom, se a gente pegar o retrospecto dos dois treinadores, como treinadores dos times de Campinas em derby, o derby termina empatado, porque nenhum deles sequer venceu o derby. E não me memória, aliás, nenhum deles ganharam o derby, acho que o Pintado ainda empatou um. Mas o Nelsinho, por exemplo, como técnico em derby, ele então não tem nenhuma vitória, ele só tem derrotas. Então, e aí você pega o seguinte, o Nelsinho comandou a Ponte do Centenário de 2000, o time de 2001. Que a Ponte era um time superior ao Guarani. E em 2001, quando o Guarani tem o seu planejamento, a vitória do derby é o Guarani. Ao mesmo tempo que Djalma, Amoroso e Luizão não venceram o derby. Aliás, o Djalminha passou aqui por Campinas sem ganhar derby. Então, nem sempre ter o melhor time ou estar no melhor momento significa que você entra no derby e passeia. Pelo contrário, o derby, as forças, elas se equilibram, é um clássico. Eu avalio da seguinte forma este derby especial. Enquanto a Ponte jogou contra o Ceará, o Guarani estava lá estudando a Ponte. Você entendeu? Para o Guarani, esse derby é uma decisão de campeonato. Até porque a sequência para o Guarani, Sport e Novo Horizontino, é terrível. É terrível. O momento do Guarani é terrível. Então, independente, a Ponte pode ganhar? Lógico que pode. E está no melhor momento. Mas não é uma vitória que vai ganhar o jogo sobrando, como algumas vezes aconteceu com a Ponte ou com o Guarani. Não é. Esse vai ser um derby muito pegado, um derby muito disputado, talvez até com expulsões. Tudo não cabe em alguns momentos, então é difícil você colocar aí um favor. E outra, fazendo aí um paralelo, o Guarani contra o Ituano, por exemplo, que estava lá perdendo, mostrou um poder de reação na base da vontade. Isso é algo que vai acontecer no jogo. Não vai ter qualidade, mas vai ter vontade. A Ponte, o Nelsinho está montando um time. A Ponte está começando a ter cara de time. Mas nenhuma vitória da Ponte, dessas vitórias em casa, ela sobrou, ela dominou o jogo por completo.
Ela jogou, ela se superou, ela competiu. Então, para mim, essa é a palavra do derby, competitividade. Os dois times vão competir muito. Tá difícil quem vai ganhar. O Anderson, até para hoje eu vi lá o programa, o João Carlos de Freitas falou que quem tem essa informação é a cigana Samanta. É só ela, né? Não, é um jogo diferenciado mesmo, e é o que o Lessa falou, né? Aí vai a vontade, vai a superação, vai na vontade, na garra, que às vezes supera a própria técnica, né? Que o time pode entrar até com uma técnica tranquila, mas se não tiver a vontade que o outro entrar, talvez não colha os frutos que o outro vai colher. Mas é um jogaço, E pena, Lessa, eu vou perguntar também com relação à torcida única, hein? Você acha que o Ministério Público deveria rever esse assunto? Ou você acha que está corretíssimo? O que você pensa disso? Eu sou totalmente contrário à torcida única. Falei para você que eu trabalhei como repórter de torcida e fui cobrir, por exemplo, eu não me lembro o nome do comandante, mas nós tivemos um comandante aqui que trabalhou muito bem os clássicos, derbys, que não tinha prontos. E nós tínhamos as duas torcidas no estádio. Então, assim, o que eu vejo primeiro é o seguinte, você não vai num show e a segurança dentro do estádio é feita pela Polícia Militar. Não, a segurança ela é particular. O futebol é um evento privado, ele não é um evento público. Exato. E sendo um evento privado, a segurança é de quem organiza. Sendo a segurança de quem organiza, eu sou totalmente contrário de se pagar taxa para a Polícia Militar fazer segurança em estádio de futebol. Você tem que treinar pessoas e dar a segurança dentro do estádio de futebol. E a Polícia Militar cuida fora. Para mim, o Ministério Público, na verdade, assina um atestado de incompetência quando ele fala de torcida única. Mostra que, infelizmente, a nossa segurança pública não tem competência de um evento. E vou mais longe. Os confrontos não acontecem nos jogos. Os confrontos não acontecem mais ali no estádio. Aqui ainda tem a questão ali da região entre o Moisés e o Brinco de Ouro, que eles se encontram ali, mas a segurança, a polícia sabe disso há anos. E tantos outros. Nós já tivemos aqui, por exemplo, a torcida do Paraná Clube, ela é parceira da torcida do Guarani. Nós tivemos confrontos na Vila Industrial. Nós tivemos confrontos no Terminal Ouro Verde. Então, você tirar o cara dentro do campo e deixar ele espalhado, eu já falei isso para comandantes da Polícia Militar, é mais fácil você dar segurança colocando todo mundo dentro de um ambiente, na minha opinião, do que tirando e dando a cidade toda para esse cara transitar. Eu vejo com péssimo, de maneira péssima. E vamos pegar pelo público que vai ter o Brinco de Ouro da Princesa. Agora ele está fazendo promoção em derby, e para mim também não é o legal, porque o derby é a grande oportunidade de você arrecadar também. É o grande evento. Agora está colocando o preço baixo no seu maior evento nesse ano, nessa temporada, por uma necessidade de ter o apoio do torcedor. Agora, eu penso o seguinte, hoje você está com uma expectativa de 9 mil torcedores no Brinco de Ouro da Princesa. Um estádio como o Brinco de Ouro da Princesa, com as duas torcidas, na qual eu já vi derbys com as duas cabeceiras sendo de torcedores visitantes, é um jogo para 15 mil torcedores. O primeiro derby que eu assisti na minha vida foi no Moisés Lucarelli. Eu estava sentado, e aonde eu estava sentado, meu padrinho, foi no Moisés Lucarelli, meu padrinho era bugrino. Foi o cara que me levou pela primeira vez ao estádio. E minha primeira vez foi um derby. E esse derby, no Moisés Lucarelli, tinha mais de 20 mil pessoas. E era o grande clássico, a semana toda, todo mundo respirava. Hoje, nós esvaziamos o nosso clássico. Nós esvaziamos o nosso maior evento esportivo. E a gente está aí agora batendo palma para 8, 9 mil torcedores que vão com preço de promoção no maior evento. Eu acho que a gente está errado. E um dos erros que a gente tem que cobrar são os nossos dirigentes para brigarem para ter torcida, não terem torcida única e terem as duas torcidas no estádio. Os nossos dirigentes estão muito acomodados. Eles estão muito acomodados. Eles não entendem que a rivalidade é do torcedor e eles não entendem que eles têm tudo. O produto é o futebol de Campinas.
e que eles precisam trabalhar em conjunto para valorizar esse futebol de Campinas. Hoje, o que nós vemos são 2 times correndo para lados diferentes e cada dia que passa nós temos menos torcedor e menos simpatizante aos clubes de Campinas no estádio de futebol. Concordo plenamente com você. Carlos Zanqueta. Olha ele aí. Apareceu o Carlos Zanqueta. E aí, Zanqueta, boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, Lessa, Wagner, Fittipaldi. Prazer muito grande mais uma vez participar com vocês aí da Resenha dos Amigos. E aí, aproveita que nós estamos no finalzinho aí com o Lessa. Não, eu vou pegar o gancho que ele falou da torcida, que é a torcida única. Para mim, mostra a incompetência da Polícia Militar, que não consegue dar segurança para ter as 2 torcidas no estádio. Antigamente, se você descia o pessoal lá do Moisés Lucarelli escoltado pela avenida que ligava os 2 estádios, né? A do Guarani subia para um lado, perto das escolas ali, tinha uma outra confusão, mas era um clássico normal, um clássico bonito. Hoje você vê um clássico apagado, um clássico praticamente sem rivalidade nenhuma dentro de campo, onde um time, se for fazer o gol, não tem aonde comemorar, vamos falar que a Ponte venha fazer o gol, não tem aonde comemorar, se for para frente da torcida do Guarani, acaba dando briga, como deu no estádio da capital outro dia, entendeu? Para mim, mostra a incompetência da Polícia Militar a não dar segurança para o estádio. Ô Zanqueta, o que você fala, ó que ponto nós chegamos. Não é só no nosso derby que nós não temos torcidas. Ponte e Guarani não recebem mais as torcidas dos times da capital. Você sabe quanto isso gera em termos de perder receita para os clubes? Né? E é perder receita para tudo ali que vive do futebol. Então, isso é lamentável, sabe? Ninguém parou para pensar, vamos fazer um plano de segurança aqui, gente. Vamos organizar isso aqui. É nosso interesse, entendeu? É valorizar o nosso torcedor, é presentear o nosso torcedor. Você acha que o torcedor da Ponte não gostaria de estar no brinco de ouro nesse jogo? Assim como o torcedor do Guarani não quer ir para o brinco, para o Jacaré? Então, assim, é algo que a gente tem que lamentar muito. Eu acho que a gente está retroagindo como sociedade. Eu disse aqui, eu fui para um derby, assisti o derby, com pontipletanos e bugrinos sentados todos juntos no meio da torcida da Ponte ali, não teve problema nenhum. Hoje, nós temos torcida única, e se o cara do adversário faz um gol e comemora, ele é xingado, ele é quase agredido, porque ele não tem o direito de comemorar um gol. Porque ele está desrespeitando o adversário. Caramba, eu vi nego pendurar em alambrado. O nego é o gol. Quem joga um pouco de bola sabe disso. É a maior emoção ali na hora que você faz o gol. E a gente está só restringindo por conta da intolerância. Então, essa atitude, na verdade, incentiva a esses caras que saem brigando, porque esses caras se saem fortalecidos. Eles saem fortalecidos. Porque o cara de bem não vai voltar. Eu não posso com vocês. O cara de bem não vai voltar para o estádio com a família, né? Lógico. Nossa, para mim é assim, uma coisa muito clara. E o valor que Guarani e Ponte perde sem torcida adversária chega a ser 50% da arrecadação do time no ano. Olha a diferença que faz uma falta de torcida adversária, independente de time que seja, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Ponte. A diferença é muito grande. A torcida do Guarani e Ponte Preta levando em média de 3 mil pessoas no estádio. Um jogo com um clássico assim que daria de 12 a 15 mil pessoas não pode levar porque não tem segurança. Para quem já viu Seleção Brasileira vir jogar aqui no Brinco de Ouro da Princesa, já viu mais de 50 mil pessoas no Brinco de Ouro da Princesa, e jogo da Seleção Brasileira tem só torcida de Ponte e Guarani. Tinha torcida da Ponte, do Guarani, tinha torcida do Corinthians, tinha torcida de tudo que é lugar, você entendeu? E teve jogo da Seleção Brasileira aqui. A gente está dizendo que a gente não tem mais capacidade de fazer isso. É muito triste isso para nós, como sociedade aqui dentro de Campinas. Exatamente. 9h15, Lessa, o Celso, o Wagner, vocês têm mais alguma pergunta rapidão pro Lessa? Eu sei que do adiantado da hora o Lessa precisa ir embora, mas eu vou fazer uma pergunta fácil. O amigo abre o coração, responda se quiser, se não quiser, pode dar uma ensaboada também, que não tem problema. Time do coração.
Essa pergunta que não quer calar. Qual o time do coração do grande jornalista e comentarista Daniel Lessa? Uma parte não saiu inteira, mas compreendi um pouco aí o que disse o Celso e acho que vou no mesmo pensamento. Ele perguntou, Lessa, ele perguntou para você qual é o seu time do coração, qual o time que você torce. Mas se você quiser responder, cara, beleza. Se puder dar uma estabuada, também beleza. Essa pergunta que todo... Não, e eu não vou ficar em cima do... Essa é a pergunta que todo comentarista e todo mundo que trabalha na imprensa mais escuta. Né? Para que você torce e tal, para que você torce. Quando você vai trabalhar, você começa a não ter muito essa questão de torcer. Eu tenho uma questão seguinte, eu sempre gostei, eu comecei a ver futebol em 1982, e para eu assistir, meus pais eram separados, eu morava na casa de uma tia, e eu tinha um primo que é até hoje torcedor do Flamengo. Então, a final do Mundial do Flamengo, na década de 80, lá, que o Flamengo ganha, com o gol do Nunes e tal, eu estava assistindo de madrugada com meu primo. E o meu primo, ele ganhou 1 milhão do Vasco, cara, zebrado. E aí, obviamente, ele não gostou, ele deu 1 milhão para mim. A gente tinha um time de futebol ali, da rua e tal. Naquela época, você tinha terreno baldio em cada rua, e você jogava com o time da rua de cima, né? Pô, eu fiquei contente para ganhar aquele 1 milhão. Então, assim, eu cresci muito gostando do futebol carioca, porque, para mim, o futebol de São Paulo sempre foi muito disputado, muito brigado, mas o futebol carioca sempre foi clássico, né? Sempre foi mais o talento e tal. E aí, na década de 80 para a década de 90, você tinha às 4 horas da tarde na Globo o Campeonato Paulista e você tinha às 6 horas da tarde o Campeonato Carioca na manchete. E, pô, toda vez que eu colocava na manchete, era só clássico, cara. Porque você tinha lá Taça Guanabara, Taça Rio, aí você tinha o campeão da Taça Guanabara, depois você tinha o campeão da Taça Rio. Aí os dois campeões, mais o melhor time dos 2 turnos, em termos de ponto corrido, também ia. Aí você tinha mais 3 domingos clássicos. E eu ficava maravilhado com aquilo lá. Então, assim, e aí nisso, já gostava mais do futebol carioca. Aí eu ganho um futebol de botão do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pô, aqui já era o que eu mais gostava, né? Já era o time que eu mais gostava. Então, aí foi alimentando esse coração vascaíno. Pô, depois disso eu fui me aprofundar ainda mais sobre o Vasco da Gama, entender sobre o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama não é torcer, o Vasco da Gama é entender o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é uma história. As pessoas, da mesma forma que tem muita gente que enxerga o futebol Guardiola para cá, tem muita gente que enxerga Vasco e Eurico Miranda para cá. E não é. Por mais que o Eurico Miranda tenha entrado na história do Vasco, ali na década de 80, e tenha sido fundamental para o Roberto Dinamite voltar para o Vasco da Gama, porque pouca gente sabe. O Eurico tinha um estacionamento em frente ao São Januário, ele vende esse estacionamento para evitar que o Roberto Dinamite fosse vendido pelo Barcelona ao Flamengo. O Dinamite ia jogar no Flamengo, né? Na despedida do Dinamite, o Zico coloca a camisa do Vasco. Olha como o futebol é diferente. E aí, cara, o Eurico entra nessa situação. Mas o Eurico, ele foi muito prejudicial à imagem do Vasco. O Vasco está fazendo um trabalho há algum tempo de recuperar essa imagem. E ele é, de fato, o clube mais popular do Rio de Janeiro. Ele é verdadeiramente o time do povo. É um time que a resposta histórica, um time que teve no início lá para brigar contra os grandes, e os grandes montaram nova federação para não aceitar o seu título, é algo muito temático isso. Fora a questão do simbolismo. A gente tem a história da faixa da camisa da Ponte. Quem teve a faixa primeiro? O Vasco teve a faixa primeiro, porque os esportes náuticos do Vasco já tinham a faixa. Há um simbolismo na faixa do Vasco. A camisa preta significa os mares nunca navegados, a faixa é o caminho a se seguir, e o pendão aqui, o símbolo, o escudo, é aonde você tem que chegar. Então, existe todo um simbolismo, existe toda uma história. E eu fui me apaixonando pelo Vasco da Gama, por essa história, pelos grandes times que o Vasco teve, time que, artilheiros, como a história do Edmundo. O Edmundo ia disputar uma Copa São Paulo aqui em Campinas. O Brasil de Oliveira foi quem falou, o melhor jogador. O Vasco foi campeão da Copa São Paulo esse ano.
E aí o Brasa falou, o melhor jogador não veio, que era o Edmundo. O Edmundo já tinha ficado no Rio. Veio o Valdir Bigode, tinha um time que tinha o Vitor, enfim, era um timaço também. Tinha o Tinho, o zagueiro, o Caetano, o goleiro. Era um timaço, que foi campeão da Copa São Paulo. Então, essa história, eu sou da época do Vasco, do Acácio, Paulo Roberto, Fernando Donato e Cássio. Aí o meio-campo, a gente tinha o Zé do Carmo, Giovanni, Bismarck e William, na frente Dinamite e Romário. Esse é o meu Vasco. Esse é o Vasco que, de fato, eu falei, eu torço para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, o meu time do coração é o Vasco. E eu deixo bem claro isso. Olha aí. Que legal isso. Olha o que surgiu. Vamos todos cantar de cor. Tá aí, surgiu até o hino do Vasco aqui. E outra, hein? Tivemos uma aula, Wagner. Uma aula. Que legal. Camisa do Vasco aí também, hein? Caramba, que bacana, cara. Esse é o porquê da faixa. Sensacional. Que legal. Parabéns, Graça. Por analogia, se ele foi Obrigado, Celso. torcer pelo Vasco, um time de faixa, será que ele tem uma admiração pela Ponte aqui em Campinas? O Carlos Eduardo Lemos Matosinho, ele disse aqui, né? Se torce para o Vasco, torce para a Ponte também. Quem está dizendo isso é o Matosinho. Não tem nada a ver com isso. Todo mundo fala isso. Eu tenho eu tenho uma vivência de família. Derby aqui em casa, derby aqui na minha família é uma coisa bem complicada. E nesse domingo, inclusive, meu irmão vai comemorar o aniversário e eu almoço com ele antes de trabalhar no derby. Eu tenho uma família que é assim, o meu avô paterno torcedor do Guarani, era torcedor do Guarani, fanático e tal. E ele costumava levar os netos, os netos mais velhos. Eu não estava na turma dos mais velhos, mas ele costumava levar o meu mais velho no estádio Brinco de Ouro da Princesa e o meu primo. E eu não tive a oportunidade de ir com o meu avô, eu só tive a oportunidade de escutar jogos do Guarani com ele. Só que o meu avô não conseguiu transformar os filhos em bugrinos. Ao contrário, os 3 filhos dele, pontepretanos. Meu pai e os meus 2 tios, todos em pontepretanos. O pai é pontepretano de ir na década de 70 no Moisés Lucarelli, no jogo do Samarone. E eu, em Santos, tive a oportunidade de conhecer o Samarone, porque eu fui num jogo de Guarani e Portuguesa Santista, olha só. Então, aí o que aconteceu? Foi engraçado, porque o meu pai e os tios viraram pontepretanos, aí vem a história do meu pai com os filhos, né? E dos meus tios com os filhos. E aí nenhum deles conseguiu fazer os filhos serem pontepretanos. Só meu irmão mais novo que é pontepretano. Era bugrino quando me criancinha, mas é apaixonado, fanático pela Ponte Preta. Meu irmão mais velho, fanático pelo Guarani. E os meus sobrinhos, filhos do meu irmão bugrino, são pontepretanos. Então o derby aqui, ele é uma disputa, assim, geralmente eles se reúnem lá na casa do meu sobrinho, e cara, uma disputa mesmo. Eu não disse Ponte Preta nem Guarani. Eu acho que essa questão com o futebol carioca, e não é só futebol carioca, eu sou um cara que eu gosto da história do Rio, do samba do Rio, da cultura do Rio. Eu vou para o Rio, sou um cara que eu frequento o Rio de Janeiro em todos os lugares. Além de toda essa história, eu acho que trabalhar no jornalismo esportivo também ajudou muito a eu não ter essa paixão aqui dentro de Campinas. Porque você acaba trabalhando e criando contatos em todos eles, né? Quando eu fui trabalhar na equipe do Marcondes, lá, por exemplo, quem me abriu a porta foi o Guarani. O técnico do Guarani me deu a oportunidade. Muitas vezes, para poder falar com a imprensa, era mais fácil quando você ia no Moisés Lucarelli. A cabine do Guarani é muito mais isolada. No Moisés Lucarelli, você ia lá e você conversava. Quantas vezes eu conversei com o João lá, né, quando eu era moleque? E eu gostava de frequentar tanto o Brinco quanto o Moisés Lucarelli. Eu lamento muito que hoje, muita criança que não torce para a Ponte Guarani não frequenta os estádios por conta de segurança e poderiam estar lá. Então, assim, existe a semelhança, mas a faixa do Vasco é primeira, tá? Deixa claro isso. O Vasco colocou a primeira em 1945. A Ponte foi colocar a faixa depois. E o Vasco já tinha as faixas nos seus esportes náuticos, e ele, em 45, ele faz isso
pela primeira vez, por conta do aniversário, e para unificar os uniformes de todos os seus esportes. Aí deixa a faixa e depois ele retoma com a faixa. E aí a faixa fica histórica. E eu tenho até hoje uma única camisa do Vasco da Gama. E a minha camisa do Vasco da Gama é do Expresso da Vitória, da década de 50. Uma só? Olha aí. E já é bastante, viu, cara? Eu não sou muito de... Eu ganho camisas, mas eu não... E presenteio com as camisas que eu ganho, mas eu não sou aquele cara que consumidor, não. Olha aí. Esse Daniel Lessa. Lessa é o seguinte, olha aí, 9h25 no fim, acabamos passando do nosso combinado aí, mas a resenha, o papo é gostoso, acaba saindo aí da linha, né, do tempo aí, a gente se empolga demais. Mas, Lessa, eu falo isso no final do programa para todos os nossos convidados, e eu falo de coração, às vezes, você fala de sendo demagogo, não, é de coração mesmo. Você hoje participando dessa resenha da nossa Rádio Grigo, que é a Rádio dos Amigos, o nosso lema é essa, hoje você faz parte desse grupo de amigos da nossa rádio. Então, toda vez que eu encontrar você pessoalmente, vou chamá-lo de amigo, né? Hoje você é considerado por mim, garanto que por esse timaço da Rádio Grigo, como um amigo de verdade. Você faz parte de mais um troféu que a nossa rádio está ganhando. E você, a partir de hoje, você realmente é de coração um amigo nosso que vai ser chamado de amigo para aquilo que você precisar, o que a gente puder fazer, ou então bater aquele papo gostoso. Você faz parte da nossa vida hoje, beleza, Lessa? Beleza, eu que agradeço, cara, essas palavras todas aí. Aquilo que eu disse, eu sou muito trabalhar com muita gente que eu trabalho hoje, né? Deus me presenteou com isso. E esse tipo de palavra que você falou é o que enriquece a gente, não é dinheiro, não é salário. Todo mundo que trabalha com arte, isso, vai saber isso mais do que eu. Mas é esse prazer de encontrar amigos, esse prazer de poder falar daquilo que a gente faz, falar de futebol, de poder acrescentar alguma coisa para os outros. É muito importante para mim o seguinte, toda transmissão, aquilo que eu disse no começo aqui do programa, eu termino a transmissão com o seguinte pensamento: sair mais rico em termos de conhecimento e compartilhar um pouco que eu sei. Então, eu acho que esse tipo de resenha aqui é espetacular. Parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem, nunca desistem, porque é muito importante, principalmente por credibilidade, por seriedade, né, por ser um trabalho sério. A gente vê muita coisa aí que não é tão séria assim. Então, continue nesse caminho aí, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar com muito sucesso. Nossa, amém. Muito obrigado mesmo. Ô, Celso, rapidão, vamos se despedir do Lessa aí? Vamos lá. Lessa, prazer exato em revê-lo de novo, né? E dizer ao amigo que eu estou impressionado com o conhecimento, principalmente com o conhecimento do Vasco da Gama. Eu não sabia dessa história. Parabéns. Muito bom. Você considera-se amigo da Rádio Grigo e amigo pessoal meu também. Você está trabalhando, meu amigo, no meio de um monte de feras, hein? Professor João Carlos de Feita, Alberto César, Roberto Diogo, Valdemir Amorim, entre outros, né? Então, eu desejo ao amigo muita saúde, muita paz, muita alegria e que Deus o abençoe. E obrigado por essa presença aqui na Resenha dos Amigos. Fica com Deus. Um abraço. Obrigado, eu que agradeço, Celso. Alberto César é um cara espetacular, me ensinou muito de televisão. E a primeira vez que eu trabalhei com ele, eu fui comentar a final de 2017, Campeonato Paulista, e ele me disse o seguinte: eu preciso de um comentarista que não torça nem para a Ponte nem para o Corinthians. E os meus dois comentaristas torcem um para cada time. E foi aí que eu acabei fazendo os dois jogos da final com ele lá. Wagner Ferreira. Toda vez que eu encontro com o Alberto César ou com o João Carlos de Freitas, eu cumprimento, né, pela equipe nota 1000. Aí eles falam, mas por que nota 1000? Soma a idade de João Carlos, de Alberto César, de Roberto Diogo de Valde, já passou de 1000. O mais jovem lá, eu acho que é o Daniel Lessa. Daniel Lessa, você é campineiro, como eu sou da Gema, não sei se o Fittipaldi também é, o Anderson e o Zanqueta, mas você é campineiro, eu sei que você morava ali na Chácara da Barra e tal, mas sua origem de nascimento, campineiro ou não?
Eu sou campineiro, nasci em Campinas, fiz a minha vida toda em Campinas, e para que eu não morei fora de Campinas, quando eu era muito pequeno, 79, eu morei em Jaguariúna, meu pai mudou para Jaguariúna, e a gente, em 79, a gente morava em Jaguariúna, mas eu fiz Campinas, nasci em Campinas, fiz a minha vida toda aqui em Campinas. Grande abraço, Lessa. A gente está se cruzando sempre aí pelos estádios, né? Frequentando, estamos fazendo nossas transmissões também ao vivo, né? Direto dos estádios. A gente está sempre nos encontrando e podendo trocar aquele abraço. Até mais e saúde e felicidade para você, Lessa. Obrigado, Wagner. Para você também. Agradeço demais. Para mim é enriquecedor estar conversando contigo aí. Não preciso nem dizer a história toda que você tem aí dentro do rádio aí, e é muito importante, porque você não é só no rádio, mas principalmente na SEC. A SEC, ela é muito importante. A gente precisa trabalhar mais, e eu me coloco nesse cara aqui também, preciso trabalhar mais pela SEC, me dedicar mais para a SEC, porque a SEC, ela é ali, na verdade, é a base de todo mundo que trabalha na Crônica Esportiva de Campinas. Ô, Zanqueta. Eu entrei no final só, eu prometo pegar, quando chegar em casa, pegar toda a gravação do programa de novo, escutar, mas só desse palavreado no final, do Vasco da Gama, a origem, o significado da camisa, já valeu muito ter entrado no 9 e 10, para mim foi um aprendizado muito bom. Agradeço, Lessa, pela oportunidade de conversar um pouquinho, obrigado pela atenção que você deu com a equipe da Rádio Grigo, tá? Pô, isso aqui, a gente vai conversar mais vezes, com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. Valeu demais, Lessa. Deixa eu colocar a vinhetinha aqui para terminar, né? Daniel Lessa, o comentário que interessa. Lessa. Grande, Daniel Lessa. Um ótimo final de semana para você. Oi? Oi? Falando rapidamente dessa vinheta, é a primeira vez na minha vida que eu tenho vinheta. E é verdade? Do Montoni. Ele mandou é verdade o Roberto mesmo? Diogo me encaminhou. E eu, cara, sempre fui um cara muito avesso a rimas. A grande dificuldade para eu ter um slogan no rádio é porque eu sempre fui muito avesso a rimas e também sou muito avesso à questão de você ter um slogan que desmereça o seu colega. Então, aquela opinião que vale, não acho, por exemplo, porque não é só a minha que vale. Então, eu sempre tomei muito cuidado com isso, com muito medo de que eu não quero ter um slogan ou ser conhecido por algo que desmereça o meu amigo, o meu colega. Mas aí o Montoni, e aí tem a permissão da rima, porque ele colocou um estilo de bossa nova que é espetacular, né? Que me remete muito a essa questão do Rio de Janeiro aí. Então, sou muito grato a ele. Ele está se recuperando de saúde, que ele volte logo. Só mais uma pergunta. Mangueira, Beija-Flor, qual que é a escola preferida do amigo lá no Rio? Desculpa, repete, por favor, Celso, que eu não ouvi. A escola de samba preferida do amigo no Rio de Janeiro. Mangueira, Beija-Flor, qual que é a escola do amigo lá? Portela? Eu sou Portela, cara. Sou Portela. Bom, aí, ó. Isso aí. Parabéns, viu, Lessa? Obrigado mesmo, viu? Portelense. E o Lessa falou que só tem, né? Obrigado, teve uma. Bom derby para vocês lá. Valeu demais, Lessa. Um ótimo final de semana. Muito obrigado mais uma vez. Valeu demais mesmo. Valeu, eu que agradeço. Grande abraço. Aliás, deixa eu finalizar aqui, né? Com a equipe da Web Rádio Grigo, batendo palma para o nosso convidado, Daniel Lessa. Sensacional, Lessa. Valeu. Esse Daniel Lessa esteve conosco aqui nesta resenha dos amigos. Bom demais, hein? 20 horas. Ô, pessoal, só para falar um pouquinho, meu celular tá com 7% de bateria, viu? Tá aqui, ó. O Salvione tá falando aqui que você vai ficar sem daqui a pouquinho com o seu iPhone 15 aí, ó.
Eu tô com 7. Eu tava vindo da praia, né? Eu parei aqui para atender vocês agora só, né? Tô vindo da praia. Parei aqui só para falar um pouquinho. Entendi. O Gustavo eu vinha Praia Azul, Praia Azul e Americana eu tava. Gustavo Carvalho, lá do Japão, já te avisando aí, ó. Cuidado, Zanqueta, põe um retrovisor no celular para você ver quem tá passando atrás. Não, esse celular aqui, ele tem Bina, né? Tem Bina. Tá. Entendi. Então, entendeu? Zanqueta, não é a nossa resenha de derby, não é nada disso. Não sei se amanhã não vou talvez conseguir fazer a resenha, mas quem sabe no sábado a gente... Enfim, a gente vai falando. Mas eu vou perguntar para você, que eu sei que você entrou para isso. Você pensa que eu não sei, além de conversar com o Lessa, mas eu sei que você entrou. Fala para mim, você entrou, além de conversar com o Lessa, de fazer uma pergunta para ele, você entrou para quê? Fala para mim. Vamos ver se eu estou certo ou não. Eu entrei para falar o placar, porque eu não erro nunca o placar. Eu sei disso. Eu sei disso. Então, o Fittipaldi fica marcando com essa caneta invisível aí o placar, não consegue depois enxergar que eu acerto tudo. Olha lá. Ó, tá mostrando para você que tá tudo anotado ali, ó. Tá tudo anotado ali. Tá anotado Gardenal, tá anotado remédio, Gardenal, Tramal, tudo para ele tomar, mas o placar não anota. Vou anotar o remédio, depois eu esqueço. Eu tô ferrado, você esquece. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não sou tijolo, para ficar em cima do muro. Vai ser um derby gostoso de assistir. 2 times ruins pra cacete, para falar a verdade pra vocês, viu? A Ponte com um favoritismo maior de 70-30. A Ponte vai sair no intervalo ganhando de 2-0, mas no final vai ser 5-2 Guarani. Então, o Gardenal, isso daí é receita do Zanqueta que você tá na mão aí. Então. Eu vou mandar esse áudio aí lá para os jogadores da Ponte Preta. Isso aí vai ser motivacional para eles, viu? Ai, meu Deus. Agora falando sério o placar agora. Vai ser 3-1 pro Guarani. 3-1. Manda, Vagnão. Anderson, Oi. Por falar em remédio, né? Só tem uma para contar para vocês aí. Lá em Portugal, né, com todo respeito, né? Lançaram um remédio, um medicamento para dormir. Aí estava lá, contraindicações, provoca sonolência. O Elcio está dizendo que vai ser 3-0 para Ponte Preta, o Celso. 3-0 o Elcio. O Gustavo Carvalho a camisa já sabe para que o alemão vai torcer. Eu vou torcer pro juiz, para não ser expulso. Deixa eu ver sua camisa aí. Não estou vendo sua camisa. Não, essa camisa aqui é de goleiro, que tava jogando bola, né? Ah, tá. Entendi. Mas eu vou torcer pro juiz. O juiz vai vir de amarelo ou de vermelho. Ele tá definindo a cor ainda, mas eu vou torcer para ele. Entendi. Já começa a pegar amizade com o juiz mesmo. Aquele xarope lá. O Salvione tá dizendo 2-0 para Ponte. Aliás, 2-0 para Ponte Salvione. Eu vou buscar aqui uma mensagem. Ô, Wagner, dá uma olhada nessa mensagem aqui do Matozinho. Ele mandou faz tempo já. Cadê aqui, ó? Cadê a mensagem que o Matozinho mandou? Pô, mas também você tá recebendo mensagem bip, pô. Não, aqui tem. Graças a Deus teve bastante mensagens hoje aí, inclusive algumas que não deu para colocar aí, né? Mas enfim, o Matozinho colocou aqui que ele vai aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou cobrar taxa de quem parar o carro em frente da minha casa. Rapaz do céu. Não sou eu. Eu vou ter que parar um pouquinho mais para cima ou mais para baixo, então, né? Mas o Matozinho vai passar a ser flanelinha? O Mombico? Cadê aqui, ó? Deixa eu ver quem mais falou. Falou o placar. Gustavo Zanqueta é preso ao Guarani, tá dizendo o Salvione. Ele aqui, ó, o Matozinho. Matozinho disse 1-1. Minha conexão vai cair igual o Guarani daqui a pouco, viu?
Anqueta, fica à vontade aí, legal demais ter participado conosco. A gente vai se falando, mas domingo estaremos juntos lá na Jornada Esportiva da Grigo, no derby. Aliás, derby premiado na nossa jornada esportiva, hein? Exatamente, nós temos a bola oficial para doar, também temos alguns boletos da Unimed, Uniodonto, temos bastante prêmio. Não, nós temos uma bola oficial, um perfume feminino da Fator 5 para você dar de presente para sua esposa, namorada, noivo, amiga, vizinha, sogra, enfim. Amante. Enfim, pode ser. E uma ducha eletrônica, 220 volts, da marca que eu não lembro, o Vagnão, oferecimento da Eletrolar. Marca Zagonel. Zagonel, tá aí, ó. Então são 3 prêmios, hein? 3 prêmios para você concorrer conosco aí. Então participe conosco no domingo. Geraldo tá dizendo 1-0 para a Ponte. O Geraldo tá com a internet de escada do IG ainda. Ele tá pegando o jogo de 70, o Geraldo. Tava falando que essa do remédio para dormir foi muito boa. O Gilberto Jeremias, grande Giba, eu coloquei suas mensagens aí, a sua, do Elson, mas que legal ter você conosco aqui, né? Eu vi que você estava desde quando o Lessa estava conosco aqui. 2-1 para o Guarani, tá dizendo o Giba. 2-1 para o Guarani. Ô, gente, eu vou lá que vai cantar parabéns, vou comer doce agora. Vai lá, Zanqueta. Feliz Natal pro amigo. Feliz Natal pro amigo aí. Valeu, Zanqueta. Valeu, gente. Até a próxima. Espero vocês no domingo. Um derby tranquilo. Guarani, 3-1 Guarani, num jogo fácil pra caramba, hein? Tá bom. Boa noite. Não esquece do Valeu. remedinho. Valeu. Tchau, gente. Valeu, Zanqueta. Anderson. Oi. Esse rapaz aí tá tomando remédio errado, rapaz. A gente precisa levar ele no veterinário. Não, no veterinário não. Veterinário. Tá tomando remédio errado, rapaz. Veterinário foi fogo. O Cristiano Salvioni tá dizendo que o Zanqueta tá na Praia dos Namorados em Americana. Lá é quase um jardim Tatinga. Tá dizendo ele aqui, ó. Bom, enfim. E aí, Vagnão? Tem placar? Tem um favorito para domingo? Aliás, que favoritismo em derby, como, né, nós já dissemos, não existe. Mas, enfim, o seu placar, o seu palpite, se você for apostar na Grigosbet. É o tal negócio, né? Eu tenho o time da Ponte aqui, no meu modo de entender, será esse o time da Ponte para o derby? O Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Castro, Emerson e Elvis, Matheus Regis, Gé e Dodô. Esse é um timaço, né? Comparando com o time do Guarani, ganha fácil o derby. Agora, é o tal negócio, como você acabou de dizer, no clássico as coisas podem se inverter. O Guarani tem um time muito ruim, muito limitado tecnicamente, e eu não sei nem quais serão as escolhas do técnico Pintado. Ele tem o Vladimir, que é o titular do gol, né? Tem o Diogo Matheus para jogar na lateral direita, o Douglas Bacelar e o Léo Santos, o Jefferson completando a defesa, Camacho e Bueno. O torcedor do Guarani até treme quando vê essa dupla jogando. Não funciona Camacho e Bueno, mas não tem alternativa. Então, Camacho, Bueno e Bruno Oliveira, talvez. E no ataque, João Vitor, Caio Dantas e Ayrton. Se você for comparar os dois times, não tem termo de comparação. Agora, só resta ao torcedor do Guarani se pegar naquele velho chavão, né? Que derby é derby e vice-versa. O Guarani está precisando muito da vitória. A Ponte não está? Claro que está, mas a Ponte melhorou muito a sua situação a partir das vitórias que tem conseguido dentro de casa. Então vai ser um jogo muito pegado, o placar não deve ser muito elástico, não. E se você me perguntar como torcedor, talvez 1-0 para o Guarani. Mas se você for perguntar como analista, 1-1 no jogo. E qual que você quer colocar no palpite? Vamos colocar o placar de torcedor, né? 1-0 Guarani. 1-0 Guarani. O Paulo Marques está perguntando para você, Vagnão, se você tem saudade de dar notas altas aos jogadores nos derbys, né, daqueles dos anos que nem dava-se nos anos 80, 90. Sente saudades? Hoje em dia é difícil você dar nota alta para os jogadores, né, em derbys assim, tanto ou de Ponte ou de Guarani, né? Eu nunca fui assim uma Aracide Almeida, né, para dar nota, né? Realmente era complicado. Mas quando o cara merece, você tem que dar, realmente tem que, né, indicar
a nota que merece o atleta que se destacou na partida. Agora, realmente, há muitos craques, né, do passado, hoje você não tem muito isso, não. Para você escolher um, às vezes é difícil. Por exemplo, o último jogo do Guarani, eu estava, assim que termina a nossa jornada, vou acompanhar outros comentários, né, das outras emissoras. E os caras todos votando por exclusão. Vou escolher aqui o menos ruim. Isso realmente deprime muito o futebol campineiro. Já não é o caso da Ponte, né? Nós fizemos um jogo, os jogos que a gente tem feito da Ponte, sempre tem aparecido aí um Elvis, um Castro, talvez o goleiro, né? O Pedro Rocha. Sempre aparece mais de um para merecer o destaque da partida. Já não é o que ocorre no time do Guarani. É verdade mesmo. E assim, né, Celso? O que o Wagner falou aí tem total fundamento. O time do Guarani não tem muito o que mexer na escalação até o dia 10 de julho, aí, quando abre a janela. É esse o time que o Guarani tem. Tanto que passou o Claudinei Oliveira, passou o Júnior Rocha, aí alguns jogos que o Cordeiro fez, né, o Marcelo Cordeiro fez. E agora, o primeiro jogo com o Pintado lá contra o CRB, a escalação é praticamente a mesma. E é difícil você querer mudar algo que precisa ser mudado dentro do campo se o time é o mesmo. A não ser que Pintado, nessa semana no qual o Guarani está lá em Itu, concentrado, né, nessa intertemporada lá para o derby lá na cidade de Itu, tirou o time de Campinas, levou lá para a cidade de Itu, está fazendo os treinamentos, que ele consiga retirar desses jogadores que estão jogando e que não vai mudar muito na escalação, consiga extrair algo que nenhum treinador conseguiu até o momento, né, Celso? Então, Anderson, eu já disse no comentário, no pós-jogo Ponte Ceará, derby é complicado. Eu já vi derby, o time melhor, não conseguir ganhar e às vezes até perder, né? Não dá para cravar resultado, não dá para... É muito complicado o derby. Por quê? O Guarani vai usar muito motivacional. O Guarani não tem muito o que fazer, né? Se o Pintado conseguir fazer alguma coisa no motivacional, ele consegue tirar alguma coisa do elenco, sim. Vai usar o motivacional. Tecnicamente, a Ponte está um pouquinho melhor. Vamos dizer que a Ponte também está, assim, infinitamente superior ao Guarani, porque os pontos na tabela também mostram que a diferença são 10 pontos. Estamos na me ajuda aí, 13ª? 13ª rodada. Então, não é uma diferença, assim, muito grande, né? Sei lá, mas o que eu quero dizer com isso? Não dá para cravar que a Ponte vai lá e vai ganhar fácil. A Ponte vai ter que jogar com seriedade. Se a Ponte fizer apresentar o jogo que nem apresentou contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, ela se complica. Ela tem que apresentar um jogo que ela apresentou contra o Ceará aqui, nos dois tempos, né? Com seriedade, com pegada, com raça, com gana, e mesmo assim o Ceará andou dando umas cutucadas lá, né? Então, assim, eu entendo que vai ser um derby que, por incrível que pareça, muita gente acha que vai ser fácil. Não tem jogo fácil, não, meu amigo. O Guarani vai vir motivado, treinador novo, e pode dar trabalho. E eu vou cravar o que o Matosinho falou aqui. Do coração, obviamente, que eu vou fazer que nem o Wagner. Eu gostaria e quero que a Ponte ganhe de pelo menos 2-0. Mas eu cravo aí 1-1 nesse derby aí. Esse é o meu palpite. 1-1 também. Palpite do Celso. Ô, Wagner, o Gustavo está perguntando para você, o Gustavo Carvalho, se você prefere o Pintado ou deixaria o Marcelo Cordeiro mesmo no comando técnico do Guarani? Eu prefiro o Pintado, não só porque tenho uma amizade com o Pintado, já observei, já inclusive jogou no time da SEC algumas vezes, e gosto do trabalho dele. Não tem tido muito sucesso ultimamente, essa é a grande realidade. Mas é uma chacoalhada na goiabeira, né? Encontraram um técnico aí um pouquinho mais experiente, e eu prefiro realmente o Pintado. E o Celso acabou de dizer um negócio sério, ele só vai conseguir, certo, né? Só vai conseguir fazer com que esse time jogue no aspecto motivacional. E o Lessa estava dizendo aí que o Guarani mostrou muito poder de reação na partida contra o Ituano, perdendo por 2-0, né? Sofreu o terceiro gol, foi buscar o empate. Então vai ser muito por aí, somente na raça e no motivacional é que o Guarani vai poder lutar de igual para igual com a Ponte no derby do próximo domingo. O Matosinho está dizendo, Celso, que na Ponte o Castro tem que jogar de volante e o Ramon no banco de reserva.
e o Risso voltar na lateral esquerda, né? Mas o aí mesmo, né? Embora a gente de dizer que o menino lá que jogou na lateral esquerda, substituindo o Risso, foi muito bem também, né? Igor Inocêncio. Igor Inocêncio foi muito bem na lateral esquerda, não comprometeu e, enfim, ainda até ajudou, porque fez algumas jogadas de linha de fundo. Eu até acho que ele jogou mais na lateral esquerda do que quando atuou na direita. Acertou mais passes, trabalhou melhor a bola do lado esquerdo do que na direita. Que coisa, né? Esse foi um trabalho que o Nelsinho fez que surpreendeu todo mundo, porque todo torcedor da Ponte Preta, e a gente sabe disso, estava muito preocupado com o que poderia acontecer entre Ponte e Ceará, e o Nelsinho fez um excelente trabalho. Tanto é que no voto lá, nós demos o voto para o Castro, de melhor em campo, mas com mérito, né, ao trabalho do Nelsinho, né, que foi muito bom nesse dia aí. Exato. O Paulão está falando brilhante resenha. O mais importante é a Rádio dos Amigos sempre superando. Grande, o Paulão. Uma noite abençoada a todos. Afinal de contas, daqui 3 horas sextou, né, Anderson? Daqui a pouco é sexta-feira, né, Paulão? Graças a Deus, bom demais. O Gustavo Carvalho está falando aqui que acredita que o Nelsinho achou a peça que faltava para encaixar o meio de campo. O Castro caiu como uma luva. Realmente entrou. Nessa partida contra a equipe do Ceará, entrou bem. Eu vou jogar uma polêmica aqui para o Wagner primeiro, depois para você, Celção, com relação à Ponte. Daqui a pouco a gente fala do Guarani também, mas com relação à Ponte. Eu gostei tanto de ver o time da Ponte. O Gustavo tá falando que lá no Japão já sextou. Exatamente. O time da Ponte jogou de uma maneira tão bacana contra a equipe do Ceará. Taticamente falando, ele colocou umas peças, né, que todo mundo duvidou na hora de fazer a escalação, como que ele ia armar a equipe, né? O Elvis fora do time. E o time deu uma liga tão boa, pelo menos na partida contra o Ceará. Aí é polêmica. Eu voltaria com o mesmo time, com exceção apenas, lógico, colocaria o Igor Inocêncio, tiraria o Luiz Felipe, que também fez uma boa partida. Eu tiraria o Luiz Felipe, voltaria o Igor Inocêncio para a lateral direita e colocaria o Risso na esquerda. Mas aí vem a polêmica. Deixaria o Elvis para o segundo tempo. Entraria com o mesmo time. O Dodô fez uma pegada ali no meio, o Matheus Rezes ajudando lá atrás, o Gé ajudando lá atrás, o Iago Dias ajudando lá atrás. Você faria isso, ô Wagner? E aí eu falo, emendo outro, você faria, mas o Nelsinho, será que faz isso? O Nelsinho deixou o Elvis aí no comecinho, né? Colocando só no segundo tempo. Mas o Elvis, como todos sabem, é peça fundamental também nesse time. E aí, Vagnão? Aí é uma discussão que cabe, né? É pertinente. Porque vamos supor que o Guarani saia na frente e a Ponte vai ter que reverter o placar no segundo tempo. É muito mais difícil você reverter do que sair na frente e segurar. Então, talvez a Ponte queira decidir no primeiro tempo com a presença do Elvis. Aí vai com a força máxima, né? Com talvez assim o Castro, o Emerson e o Elvis ali, os 3 no meio campo, e foram muito bem na partida. Aliás, o Elvis não jogou a última partida, né? Estava suspenso. Mas foi muito bem. Para o jogo contra o Guarani, eu acho que deve ser esse o meio campo da Ponte, o Castro, o Emerson e o Elvis. Eu começaria com o Elvis começando o jogo. E aí, Celção? Para ligar o microfone aqui. Anderson, eu vou ser sincero para você, viu? Eu não duvido nada do Nelsinho fazer isso aí, né? Por quê? Porque deu certo. Agora, há de se pensar no seguinte, será que o Castro vai repetir a jornada que ele teve na terça-feira, né? Como que o Nelsinho vai fazer? Ele vai ver isso nos treinos, né? Porque o treinador vai escalar aquele que se apresentar melhor no treino. É assim que funciona no futebol, né? Mas, se ele fizer isso, ele vai fazer com muita consciência. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas pode também não dar. Depende de como o Castro vai jogar. Agora, o meio de campo da Ponte, com esses jogadores que o amigo está falando aí, é um meio de campo de respeito, né? A desconsiderar, né? E aí vai pro Dodô também. É um time bem... Olha, Anderson, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma de João Carlos de Freitas, eu vou perguntar para a Cigana Samanta. Vou pedir para o João a permissão de consultar a Cigana Samanta. Débora é difícil, cara.
É difícil. Deve é difícil de ser. Não é difícil do Nelson fazer isso. E aí, se ele começar a inventar muito também, é complicado. Acho melhor ele fazer o arroz com feijão. E o arroz com feijão, eu acho que ele vai pôr o Elvis, porque faz sentido, né? O Elvis ter tomado aquele cartãozinho maroto que ele tomou lá, ele ficou fora contra o Ceará. Ele não tomou aquele cartãozinho à toa, né? Olha, para mim, aquilo foi de caso pensado, até para ele usar o Elvis no derby. Eu acredito que ele mexe no time, que entra o Elvis e seja o que Deus quiser. Mas, olha, essa coisa sua aí, vou cravar aqui, rapaz. Não é difícil assim fazer isso não, viu, Anderson? Não é difícil, não. Tem que manter esse time aí e jogar o Elvis no segundo tempo. Não é difícil, não. Até porque deu certo, né? Eu acho que ele entra com o Elvis também. O Elvis está falando, Anderson, me coloque no brinco de ouro domingo. Quem é o Anderson, hein, para colocar você no brinco, ô Elson? Eu posso te dar uma dica. R$10 você entra indo com a camisa do Guarani. Você acha uma boa? É você que decide. R$10, preço aí estipulado pela diretoria do Guarani. Aliás, para qualquer setor, né, ô Wagner? Indo com a camisa do Guarani. Ou não, é isso, né? Eu não sei bem a distribuição dos locais, eu não tenho bem certeza para informar aqui, não. Eu sei que tobogã, sinceramente, essa parte de ingresso aí eu vou passar essa daí, não tenho informação para dar, não. Vou pesquisar aqui. Gustavo tá falando, Elvis tem que jogar, Grigo. Uma bola que ele achar, põe um na cara do gol. Mas confio no Nelsinho, vamos aguardar. Exatamente. É por isso que eu disse que é um assunto polêmico, né? Que eu ia polemizar. Castro é importante. E tem um detalhe também, né, o Anderson? Tem um detalhe, pode deixar uma pulga atrás da orelha do treinador do Guarani, que fica no suspense. Elvis vai jogar ou não vai? Se o Elvis jogar, vai ter que ter uma marcação especial em cima dele ali, né? Não deixar ele à vontade. E se não jogar, é uma outra situação. É como um derby que teve no Brinco de Ouro lá, o Guicá, fora do derby, aquele negócio todo, o Guarani comemorando, entra a Ponte em campo, Guicá no time. Então, não sei nem quanto foi esse jogo. Se o Celso lembrar disso, pode até dizer. Não, eu não lembro, Wagner. Eu não lembro. Viu, o Anderson? O amigo joga truco, né? Porque essa daí eu vou falar para você. Essa daí foi. Trucou o cornetarista aqui, viu, Anderson? Não, mas o Wagner. Sempre teve sempre existiu essas artimanhas, né? No derby. E uma curiosidade que eu tenho até, né? Escalação 1 hora antes do início do jogo, certo? Ela é divulgada, a gente vai lá, pega a escalação e tal. Essa escalação que ela é divulgada, se não me falha a memória, colocam na porta do vestiário, coisa e tal. Isso aí é oficial para o jogo? Ou seja, a CBF vai lá, alguém pega aquela escalação, e é esse time que tem que jogar depois de anunciado, depois de escalado? É isso? É oficial, sim. Inclusive, não é possível um time anunciar um time e entrar com outro. É exatamente isso que eu queria saber. De repente, a informação. Agora, para os tornadores, isso não é novidade, né? Porque está todo mundo sabendo a Ponte jogar toda hora, vendo o Guarani jogar toda hora, então eles sabem mais ou menos a base do time. Então, uma ou outra alternativa, o treinador tem que estar preparado, tanto a Ponte como o Guarani. Então, esse negócio de esconder jogador, vai esconder um ou outro aí, no caso, não vai fazer muita diferença no preço do dólar, não. Não. E, o Vagnão, no meio, Luan Dias está liberado aí para jogar, o Bruno Oliveira vem jogando, né, como titular nessas últimas partidas, tem o Chay aí também, mas você entraria com o Bruno Oliveira ou entraria com o Luan Dias? Ou com os dois? Com os dois, acho que o Pintado não vai colocar, né, de uma vez assim. Ele poderia colocar, sim, porque é uma rejeição muito grande por essa dupla de volantes do Guarani, Camacho e Bueno jogando juntos. Então, talvez, né, pelo menos o Camacho, né, deixa lá ele fazendo a cabeça de área ali, saindo um pouquinho para o jogo, e colocaria esses dois que você citou, o Bruno Oliveira e o Luan Dias. É uma possibilidade. A gente não tem notícia, né, o Guarani está treinando fora, não temos notícia de um esboço do time. Mas é o tal negócio, né? Não tem muito o que fugir. Eles têm que escolher os menos ruins aí no caso. Então é esse time aí que eu acabei de mais ou menos informar.
não é informação, é uma opinião, talvez, o que eu acho que pode acontecer. O goleiro não tem outro, Vladimir. Lateral direito, o Heitor está machucado, também não é muito melhor que o Diogo Matheus. Sim. O Douglas Bacelar e o Léo Santos, os dois zagueiros, e o Jefferson, o menino que está voltando aí para a lateral esquerda, também não é lá grande coisa, né? Como lateral, já que tivemos aí Bidu, tivemos Jamerson. Então, só para citar os mais recentes. E eu notei uma característica do Jefferson, ele arrisca de vez em quando chutar para o gol. Só que não tem acertado muito, teria que acertar o pé esquerdo dele lá para tentar fazer o seu golzinho, como de vez em quando o lateral costuma fazer. Então, meio campo teria o Camacho, o Luan Dias e o Bruno Oliveira, e no ataque, o João Vitor de um lado, o Ayrton do outro e o Caio Dantas centralizado. Não deve fugir muito disso, não. Aliás, o ataque do Guarani, né? Ali pegando o João Vitor, acho que ainda não engrenou de uma maneira bacana aí, que o torcedor se empolgue com ele. Voluntarioso, tá jogando mais na marcação, acho que até do que fazendo o seu lado ofensivo, mas o Ayrton vem jogando uma partida muito bacana, ele geralmente desce pela canhota ali, então o Ayrton e o Caio Dantas são peças que a defesa da Ponte tem que se preocupar. São peças que o Ayrton, mesmo na campanha que o Guarani vem fazendo, ele vem sendo destaque, pelo menos nessas últimas partidas que ele entrou aí, ele vem se destacando bastante. E o Caio Dantas é aquele, né, ô Celso? Aquele centroavante que você tem que ficar muito esperto com ele dentro da área, né? Ligeiro. Exato. Ligeiro, cheiro de gol, não é um primor de centroavante, não é um Careca, né? Não é um Edmar, mas é um jogador de presença de área, tem que tomar, tem que ficar de olho. A zaga da Ponte precisa abrir o olho. E curiosidade, não sei se os amigos vão concordar comigo, mas os melhores jogos que eu vi do Guarani foram no comando desse Marcelo, né? Cordeiro. Marcelo Cordeiro. Foi onde o Guarani se apresentou um pouco melhor. Não sei se vocês vão concordar. Com o Claudinei era modorrento, veio o tal do Júnior também, não mudou muito, modorrento e meio, mas com esse Marcelo aí, ele deu uma mexida no time, deu uma motivada, né? Usou o que ele tinha de ferramenta humana, e eu vi o Guarani apresentar alguns jogos importantes. Que tem aqueles problemas de tomar gol, aí tem a questão da intranquilidade também. Quando o time está numa fase ruim, rapaz, tudo que você faz, tenta fazer, às vezes não dá certo, coisa e tal. Mas eu entendo que, assim, o que vai fazer o Pintado? É motivacional. Ô, Cordeiro, vem cá, me explica aqui. Né? O que aconteceu? Como que você trabalhou aqui? Como que você conversou com os meninos, tal. É isso que o Guarani vai fazer, porque não tem também muita opção para fazer mais nada que isso, né? Não tem. Trabalhar com o motivacional e escolher as melhores peças e ir para o jogo, ir para a guerra. Exato. E quem não quer jogar um derby, né? E quem não quer jogar um derby? O Salviano está falando, Elson, fala com o Zanqueta que ele te põe lá no brinco, mas fica longe dele, senão sobra para você também. Tá ou então toma um remedinho que ele toma. Deixa eu ver o que o Elson falou aqui. Na teoria, o discurso quer dizer, caiu por terra. A Ponte jogou muito bem. Ele está dizendo aqui que... Opa, tinha pulado. No jogo contra o Ceará, a teoria é que todos nós desmimos que a Ponte, sem o Elvis, não cria. E não chega na frente. Mas acho que o Elvis tem que ser titular, sim. Ele está dizendo que contra o Ceará, a Ponte, sem o Elvis, criou e chegou, né? Tanto que fez os 3 gols. Para a gente encerrar aqui, Vagnão. Flávio Rodrigues de Souza, 43 anos, representante comercial e mora ruim, hein? Mora lá em Ubatuba. Olha aí, mora bem demais o senhor Flávio Rodrigues de Souza. O que você acha dele, o árbitro escolhido para apitar a partida domingo? Estrela, gosta muito de aparecer. Vamos esperar que os jogadores que façam esse papel, não o árbitro, né? E se ele aparecer, que apareça do lado positivo, não do lado negativo, tendo ser orientado pelo VAR. Porque tem muito árbitro hoje em dia, tendo o VAR como muleta, né? Apita lá qualquer coisa, né, parecida que achou que foi, aí deixa para o VAR decidir. Então isso não é muito interessante, não. O VAR veio para ajudar, tirar as dúvidas aí, se foi gol, se não foi, impedimento ou não foi impedimento, pênalti não foi. Então, os árbitros hoje em dia estão muito tranquilos nessa parte, né? Deixa a responsabilidade para o VAR. Agora, eu não conheço de perto o Flávio Rodrigues de Souza. Diz que ele é muito caseiro, né? Gosta muito do empatezinho, não prejudica o time da casa.
Não sei, pode ser. Tem 43 anos, mora lá em Ubatuba e terá 2 auxiliares também de São Paulo, né? Um que mora em Potim. Alguém sabe onde fica Potim? Não, eu não. Celso, não também? Faço nem ideia, viu? Potinguá. Potim é no Vale do Paraíba, fica ali na região de Aparecida, de Guaratinguetá. Então é lá onde mora nosso Luiz Alberto Andrini Nogueira, que tem 41 anos e é militar, hein? Vou não mexer com ele, senão ele manda prender o cara aqui, né? E por acaso criar confusão. E o outro é o Gustavo Rodrigues de Oliveira, 36 anos, é o mais novo da equipe. Ele é empresário, mora em Francisco Morato. Aliás, você entra no site da CBF e lá tem a profissão do cara, tá lá, autônomo. O autônomo, dá lá o ramo que ele trabalha, né? Trabalha com comércio, trabalha o quê? Que é uma firma disso ou daquilo. E o outro também, empresário. Empresário do quê? Do ramo de alimentício, ramo de roupas. Então, seria um detalhe, né? A mais. Não simplesmente colocar empresário ou autônomo, fica do mesmo tamanho, né? Mas é isso aí, Anderson. O Flávio Rodrigues de Souza, por coincidência, né? Eu estou aqui realmente no site da CBF, ele acabou de apitar a derrota para o Fluminense, para o Vitória. O Fluminense perdeu para o Vitória 1-0 jogando no Rio, e ele bem que olhei aqui, olhei a foto dele e falei, pô, mas eu vi ele agora há pouco, realmente, estava apitando Fluminense 0, Vitória 1. Acabou de apitar. Daqui. Gosta de uma conversinha, hein? Gosta de uma conversinha, gosta de conversar. Aliás, falando do jogo que estava tendo agora há pouco, São Paulo acabou, venceu a equipe do Criciúma 2-1, mas o gol do Criciúma, o Jandrei deu um presentaço, foi sair jogando, deu no pé do jogador do Criciúma, que só entrou na área e chutou. Um presentaço do Jandrei, o gol do Criciúma. O Sival, olha o Sival aí, ó. Boa noite, Sival, chegando junto conosco aí também, que bacana. O Matosinho tá falando que o árbitro que apitou o jogo da Ponte contra o Ceará foi muito bem. Entre aspas, né? Porque ele era para ter expulsado o Matheus Felipe, número 42, jogador do Ceará, que já tinha cartão amarelo, segurou, se eu não me engano, o Dodô, não lembro o jogador que estava ali na jogada. Falta típica para cartão. Não tinha outra coisa a não ser dar o segundo e o vermelho. Concorda, o Celso? Nossa senhora, pipocou feio demais, pipocou. É isso aí, foi em cima realmente ali na frente da nossa cabine, né? Em cima do Dodô, ele já tinha o amarelo, falei, vai expulsar, né? Autorizou, deu uma enrolada lá, deu uma pipocada e não expulsou. Esse eu acho que foi o lance mais polêmico da atuação dele no jogo contra o Ceará, né? Mas eu, via de regra, eu não estou gostando muito da arbitragem brasileira, não, viu? Eu acho que o VAR era para vir ajudar, mas os caras estão usando o VAR como um amuleto, como bengala, né? Vamos se apoiar no VAR aí, que tanto é que até o Kaique falou, será que é ele que está apitando? Né? Porque ele demora muito, lembra disso? O Kaique falou, exato. Estão apitando para ele, coisa do tipo, eles estão muito pendurados no VAR, né? Estão muito pendurados no fone de ouvido aqui. Aliás, o Kaique na jogada Principalmente porque eles estão em comunicação, né? Então, um pode não ter dado, o outro para, opa, presta atenção aí que foi, né, um lance, realmente, o Celso tem razão, eles ficam em comunicação ali, se um não dá, o outro orienta a dar, é assim mesmo. O Kaique, na hora da penalidade, né, que o VAR chamou o árbitro lá para dar uma olhada, aí o árbitro anotou a penalidade, o Kaique, na hora, ele falou, na minha visão, mão não lembro o jogador que estava, eu acho que era o Imer lá, o Jean, né? O Jean Imer, né? O número 5 da equipe do Ceará. Ele falou mão. Ele falou na hora. Aliás, que visão, que maravilha o trabalho do Kaique também. O Cristiano Salvioni tá falando que o Wagner deveria ter posto que ele é MEI. Tá aqui, ó, falando o Salvioni, falando sobre o autônomo. O Matosinho tá falando que é verdade sobre o lance. Bom, 10 horas e 8 minutos. Peraí, mas o amigo vai ficar em cima do muro? Sim mesmo? Não vai dar o resultado? Ponte não deve? Eu estava querendo... Estava bypassando aí? Por que isso aí? Me ajuda aí. Não, eu estava esquecendo mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou mais uma vez analisar pelo que os times estão jogando, ou o que eu vi os times jogando, né? Jogo
É outro jogo, é outra história a ser contada no domingo, porém, o que eu vi até agora, o Guarani mesmo jogando em casa. A Ponte também, é outro fato, né, que a Ponte não vence jogando fora de casa. Saiu do Majestoso, meu Jesus, não vai. E o Guarani, mesmo dentro de casa, a situação anda complicada. Olha, de verdade, eu vou colocar aí, pelo que eu vi, os jogos acontecerem. 2-1 para a Ponte. 2-1 para a Ponte. O placar aí que, na minha opinião, vendo as duas equipes jogando, acho... Aliás, domingo, então, a partir das 18 horas... Aliás, eu vou fazer uma reunião ao vivo aqui, ó, para a galera participar também. Wagner Ferreira e Celso Fittipaldi. O Celção vai estar acompanhando a jornada, né? Não vai estar em loco lá, vai estar acompanhando com certeza a jornada, mas o Wagner está aqui. Wagner, 18h30 ou 18 horas para a gente começar? Bem, o derby merece uma atenção especial. Então, não começaria com uma hora antes do horário do clássico, né? Porque tem torcida envolvida, tem arbitragem, tem, né, as escalações talvez já sendo anunciadas. Então, acho interessante uma horinha antes, sim, a gente abrir. Bacana. Então, o presidente falou, tá falado. A gente vai, então, começar a nossa jornada nas 18 horas no domingo. Fechou? Não, 17h30. 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 Oi. Desculpa interromper o amigo aí, mas eu não gosto de deixar a lição de casa para trás. A gente fez a última resenha, nós falamos CRB e Guarani, Ponte e Ceará, os resultados. Vamos só para deixar na audiência rotativa do Rádio. Viu isso, Vagnão? Audiência rotativa do Rádio. Essa é nova. É nova. Essa é nova, né? Vamos passar aí o placar, ver quem acertou. CRB e Guarani. CRB e Guarani. O placar foi 1-0 para o CRB, perdão. 1-0 para o CRB. Bom, então eu tenho que dizer ao amigo aqui que ninguém acertou. Opa, Fábio acertou. Fábio... Então, vamos lá, só para repetir, o Velido, Fábio Velido. Vamos lá. Wagner 1-1. Marcão 2-0 para o CRB. Celso 1-1. Anderson 2-2. Madá estava aí, não sei se a Madá está ouvindo a gente lá. 2-2 também. Matozinho 2-1 para o CRB. O Fábio 1-0 e o Roberto Santos 3-0 para o CRB. Quem acertou foi o Fabão. Fabião, meu carnê do 81 está aqui para mim retirar. Palmas para o Fábio Velido. Acertou o palpite na mosca. E aí o outro foi Ponte Ceará. Esse eu acho difícil alguém ter acertado. Ou acertou. 3-1 para o Ponte. Ninguém acertou. Acumulou. Está acumulado. Vamos lá. Ponte e Ceará. Wagner 1-1. Marcão 1-1. Celso 1-0 para Ponte. Anderson 1-1. Madá 2-0 para Ponte. Matozinho 2-1 para Ponte. Fábio 2-0 para Ponte. E Roberto Santos 2-0 para Ponte. Então, esse aí acumulou, viu, Anderson? Acumulou as palmas para o próxima resenha. Aliás, olha aí, a gente conversando nessa resenha maravilhosa com o Daniel Lessa hoje. Na semana que vem, não será diferente. Uma pessoa fantástica. Aliás, como pessoa, como repórter, como um profissional já fixado, já lá, né, com o seu nome na imprensa de Campinas, e agora como autor de livro também. Grande Israel Moreira estará conosco na próxima resenha dos amigos. O Celso está com o livro ali, ó, livro Defensores, né, Celso? Eu também adquiri, aí eu não pude estar no lançamento. O Celso esteve no lançamento desse livro lá do Israel Moreira no Salão Nobre da Ponte, mas o Israel assinou também para mim, e ele que estará aqui conversando sobre, lógico, esse livro e sobre a sua carreira, né, sobre os seus estudos, sobre o seu conhecimento de futebol. Israel Moreira é uma pessoa simplesmente fantástica e estará na próxima resenha conosco, né, Celso? Você está lendo já? Já passou da metade? Sei da metade da quinta folha, né, Anderson? Ainda não vou conseguir ler tudo, não. Passei da metade da quinta folha mas vou ler. Vou.
Eu estou me dedicando, é que eu estou fazendo umas fisioterapia aí, e eu até pensei em levar lá, mas se eu levo o livro não dá certo, né? Não foca no exercício. Mas eu gostei, pelo menos já do início aí, ele contando a história de como seguiu a carreira seguiu a paixão pelo futebol, tal. Tem umas coisas legais ali. Sensacional. E ele que estará conosco, Israel Moreira, na próxima quinta-feira na Resenha dos Amigos. Então, lembrando que no próximo domingo, a partir das 17h30, Jornada Esportiva da Grigo premiada. Oferecimento da Eletrolar, ô Vagnão. Uma ducha eletrônica, 220 volts, correto? Correto, da marca Zagonel. Pode retirar aqui na Eletrolar, na Rua Álvares Machado, 272, horário comercial, evidentemente. E aí, a Rádio Grigo vai estar oferecendo uma bola oficial, uma bola da pênalti, futebol de campo da pênalti, e também um perfume feminino da Fator 5. Modo que vai ser feito sorteio? Isso daí nós vamos pensar legal de uma maneira que você participe, não sei se pelo placar ou apenas... Enfim, isso daí nós vamos bolar, mas é só participar da nossa jornada, com certeza você vai ser um aí que vai estar concorrendo a esses 3 prêmios por enquanto. De repente pode surgir até mais prêmios aí para ser dado para essa galera, para esses amigos que curtem a nossa jornada. Derby, hein? Derby 207. Sensacional. Celso Fittipaldi, muito obrigado. O amigo tem mais alguma coisa a colocar nessa resenha? Não, acho que já deu a hora, né, Anderson? Vamos descansar um pouco. Anderson, eu é que tenho que agradecer. Gostoso demais esse bate-papo com você, com o Vagnão, o nosso amigo Zanqueta, que entrou aí, os nossos ouvintes, né, internautas, José Dirano Calamari. José Dirano Calamari é pai do Davi, que faz parte aí do grupo, que deu uma sumida, né? Se apareceu o Davi aí, participar com a gente, um menino sensacional. Tivemos João Carlos de Freitas, Alberto César Iralá, muitos outros, né? Como é que chama o outro amigo lá que estava participando também? O Claudinei. O Diogo entrou. Isso, Claudinei Corso, Diogo, Roberto Diogo. Então, assim, foi uma resenha gostosa, um convidado sensacional, né? Eu só tenho que agradecer ao amigo e dizer que na próxima quinta tenho prazerzaço de participar, porque esse menino, eu posso chamá-lo de menino, né? Porque ele, perto dele, eu acho que eu devo ter a idade até para ser pai dele, né? Guardado as devidas proporções. É um menino sensacional, de uma humildade, assim, simplesmente sensacional e muito conhecedor. O pouco que eu li do livro aqui, esse menino tem muita história, então... Viu, torcedor, ouvinte, mesmo que você não for ponte pretano, compre esse livro, porque esse livro é rico em informações do futebol, né? Do futebol. Óbvio que está focado em jogadores que defenderam as camisas da Ponte Preta, mas, por exemplo, ele conta de Osmar Guarnelli, que não só defendeu a camisa da Ponte Preta. Então, recomendo aí, quem não comprou, e procura baratinho e vale a pena, viu? Eu não sei, Anderson, qual que é a editora, né? A editora você está vendendo lá, a editora é Campos, né? Editora Isso. Campo Bola. A primeiro lote, você está vendendo lá? O primeiro lote acabou. Sensacional, acabou. Já está sendo providenciado o segundo lote. Eu conversei com o Israel, já está sendo providenciado e a procura já está grande. Então, sensacional, é sucesso. Para quem gosta de futebol, pode comprar que não vai haver arrependimento. É muito bom mesmo. Embora eu li até a metade da 5ª página, né? Mas já deu. Se eu li a metade da 5ª página e estou tendo essa opinião, estou tendo essa visão, imagina a hora que eu leio o livro todo, né? O Alvione está dizendo que você tem até quinta para ler o livro. Tá aí, ó. Por quê? Até quinta-feira? Mas eu já tenho as minhas perguntas baseadas aqui, até pelo pouco que eu conheço esse rapaz. Fica tranquilo, Salviano. Participe aí, Salviano. Não esquece de dar o like lá para a galerinha aí. Um abraço, Anderson. Um abraço a você, um abraço ao Wagner. Boa transmissão aos amigos lá no Derby, vou estar na escuta. Que vença o melhor, né? Derby é Derby, e vice-versa. E que Deus nos abençoe.
e que nós tenhamos um final de semana sensacional e que o derby seja realmente o derby da paz. Que no dia seguinte todo mundo tem que correr atrás do Cascai para pagar os boletos. Exatamente. Celso Fittipaldi, o Purga. Wagner Ferreira, mais uma resenha bacana demais, né? O Daniel Lessa, uma pessoa sensacional. Esse bate-papo também sobre o derby. A resenha é muito gostosa, né, Wagner? E mais uma vez quero agradecer a sua participação conosco. Sensacional, como sempre, Wagner. Ok, Anderson, você sabe que nós estamos juntos, né? Isso não resta a menor dúvida. Um abraço para o Celso Fittipaldi, um agradecimento mais uma vez ao Lessa, né, pela participação aqui na nossa resenha. Falou, Celção? Agora, eu faria uma sugestão aqui. No sábado, nós vamos ter uma resenha, né, anunciada aí pelo Zanqueta, com a participação, inclusive, de companheiros de outras emissoras. Não sei se seria o caso. Fazer a nossa resenha no sábado à tarde, acho que cairia muito bem. Agora, com a palavra, o nosso comandante, o Anderson Luiz Grigoleto. Grande abraço, gente. Até mais. Wagner Ferreira. É de se pensar, realmente. Vamos colocar essa ideia para fazer virar concreto. Seria bacana demais. Ou será bacana demais. Bela ideia. O Sival tá mandando um abraço aí pra galera da SEC, o Geraldo, boa noite, parabéns, o Cristiano dando uma ótima noite também. Muito obrigado a todos vocês que fizeram parte, que interagiram conosco nessa resenha dos amigos, resenha, edição número 53. Agradecer mais uma vez ao Daniel Lessa, pessoa fantástica, uma resenha maravilhosa, né? Pouco tempo, talvez, de tantos assuntos que a gente tem aí para conversar, né? Mas é uma pessoa maravilhosa. Quem sabe mais para frente fazemos outra com o Lessa aí, que com certeza virou o nosso amigo. Ô, Celso, só mais um placar aí, ó. Zé Carlos, ponte 3-0. Zé Carlos Almeida, grande Zé, colocou seu placar aí também. Mais um palpite dado. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana de derby, hein? E vai acompanhando as nossas redes sociais, que quem sabe, essa ideia aí que o Wagner colocou, a gente coloca em prática e faça uma resenha maravilhosa no sábado à tarde. Ô, Anderson, só uma perguntinha, só para antes do amigo fechar. O Zanqueta não estava zoando, não estava falando de levar um amigo fanho para participar? Eu senti mais ou menos isso aí. Será que ele está levando a sério isso aí? Se Zanqueta, eu vou falar para você, dá trabalho. O Diógenes, que é o amigo fanho do Zanqueta, o amigo, entre aspas, vai participar da jornada no domingo. Acompanhe a jornada, assim como você lembra que o Mudinho fez parte de uma jornada nossa no final, ele participou lá, né? E agora é o Diógenes, segundo o Zanqueta, que é o amigo fanho dele. Vou falar para você, esse menino precisa trocar o medicamento, viu? Zanqueta. Mais um, ó, o Sival, ponte 1-0, tá dizendo o Sival. Sival Silva, grande Sival. E o Matozinho já marcou aí, ele tá falando aqui, ó, como dei o meu antes de todos, 1-1. Eu ganho os prêmios, tá dizendo. O Matozinho, como ele falou 1-1 antes de todo mundo, ele ganha os prêmios. Grande Matozinho. Eu não vou ficar achando ruim que ele já vai cobrar taxa para parar lá, né, na frente. Então, tá aí. Mas legal demais, galera. Vamos encerrando essa resenha, 10 horas, 23 minutinhos, né? Só passar os placares aqui da noite. Série A, Fluminense perdeu para a equipe do Vitória 1-0 lá no Rio. São Paulo ganhou 2-1 do Criciúma. Pela Copa América, o Panamá ganhou dos Estados Unidos, hein? 2-1 para o Panamá. E o Uruguai, nesse momento, vai vencendo o primeiro tempo de jogo. Uruguai 2, Bolívia, do zagueirão Luiz Hakim 0. Esses são os placares de hoje à noite. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. E tamo junto. Essa é a Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos.